Salve, Rapada Alvinegro, você que estava assistindo agora há pouco Redação Meu Timão, com o Vessone, com o Becker, com o André, rapaziada toda fazendo Redação Meu Timão, que é o programa que bomba aqui no Meu Timão. Cara. Você quer informação, você quer ficar bem informado, você assista ao Redação Meu Timão, porque as informações são precisas, e agradecer demais a você que segue a gente no Alambrado Alvinegro. Ó, veja bem, preste atenção. Está começando agora a nossa live, são quase 100 pessoas aqui com a gente. Tá vendo essa camisa aqui, ó? Essa aqui do Alambrado Alvinegro. Tem essa. Olha o Rogério Michelete com a gente aqui, ó. Grande enciclopédia do Corinthians, com a camisa preta do Alambrado Alvinegro. Tem a amarela, tem a preta, tem a azul, tem a cor que você quiser. É o seguinte, a gente está neste momento com 11.500 seguidores no nosso... Nós estamos conseguindo transmitir para o Facebook. Um recado aqui, não tem nada a ver, desculpa. Nós estamos agora com 11 mil... É que apareceu um recado aqui na tela, achei que tinha dado uma zica qualquer. Pô, os caras estão falando aqui que eu acho que, que você estava no sábado lá no samba, que a galera acompanha a gente, né? E diz que, que tá batendo ainda o grau. Tá batendo? Eu vou tomar uma água aqui no... que eu fiquei indignado. Tá batendo o seu grau e eu tô tomando aqui um vral. Então mostra aí já o Cascão, que eu vou falar já o que vai acontecer se a gente bater 12 mil seguidores. Eu vou abrir outro. O Gabriel e o Cascão. Gabriel, obrigado por colar aqui na Alambrado. Tamo junto, colou nada, ele tava aqui já, ele deu 3 passos pra cá, velho. Dei 3 passos, agora ficou mais fácil. Pô, o Gabriel manja tudo. Aliás, o Redação Meu Timão, que de fato é um dos poucos lugares, porque assim, ó, vamos falar a verdade, a imprensa em geral, agora as mídias estão segmentando aos poucos, cada clube tem seu programa, porque a imprensa marrão, já diria alguém aí, né? Aquela imprensa tradicional, marrom. Aquela imprensa tradicional passa um pano desgraçado, né? A gente falou um pouco, eu só vou dar um exemplo do que eu estou falando. Hoje a gente falou bastante no Donos da Bola sobre um rapaz chamado Matheus Cunha. Conhece, não? Fez tá fazendo uma boa temporada. Tá fazendo uma boa temporada. Jogador do Juliano Bertolucci. Ele tem 30 jogos e 2 gols. Isso é uma boa temporada. Nos últimos 2 anos, ele fez 59 jogos, 3 gols. Isso é uma boa temporada. Isso credencia o cara a ser convocado para a seleção brasileira? Não. Sabe o que credencia o cara a ser convocado para a seleção brasileira? É ter o empresário certo, na hora certa. Na verdade... São 7 jogadores do Juliano Bertolucci. O técnico também é do Juliano Bertolucci. Pois é, então na verdade é o seguinte, a seleção brasileira deixou... Só estou fazendo esse parênteses aqui, tá? Um preâmbulo. A seleção brasileira deixou de ser há muito tempo, aliás há um bom tempo, deixou de ser a seleção do povo brasileiro e deixou... é a seleção de uma entidade privada que é a CBF, que convoca por 100% por interesse. Como diz o ditado, um balcão de negócios continua baita de um balcão de negócio descarado, porque eles não fazem nem questão de esconder. O tal do Fred, que é um volante mais ou menos, foi convocado para a Copa do Mundo. Para as últimas 2 ele foi. Convocado para a Copa do Mundo da Rússia, acho que foi. Da Rússia e esse também agora. Ele foi vendido para o Manchester United por uma bala violenta, que eu nem lembro, era milhões e milhões. Do Shakhtar, né? Do Shakhtar pro Manchester durante a Copa. Então, na verdade, já ficou uma vergonha. Eu nem falo mais. Ó, vou ser sincero para você. Não torço mais para a seleção. Aliás, eu nunca torci, porque eu torço para o Corinthians. A verdade é essa. Corinthians. Só para dar uma resumida. Só para dizer o que eu estava na abertura, a gente está agora com quase 400 pessoas aqui, Gabriel. Depois eu vou pedir para o Rodrigo ou para o Vitinho, você tem como deixar fixado em cima ali, né? Opa! É isso? É isso aí. Cascão, fica fixado aí embaixo da live, em cima dos comentários. Fica fixado embaixo da live dos comentários. Para você seguir também o Alambrado Alvinegro, que tem o Cascão, tem o Rogério Michelete, que eu digo sempre, vou dizer todas as vezes que o Michelete estiver com a gente. Se você quiser saber alguma coisa sobre o Corinthians, você pode buscar o Google. Pode ser que o Google não saiba. Aí você vai no almanaque do professor Celso Zelt. Pode ser que não esteja essa informação lá. Aí o que você faz? Vai no dicionário. Você liga aqui no Meu Timão, no Alambrado Alvinegro, busca as informações com o Rogério Michelete, que ele sabe. É o dicionário corintiano. Impressionante o que o Rogério Michelete sabe de Corinthians, cara. E é verdade, não é sacanagem. Eu falo que é verdade mesmo, Sim. Não é mentirinha. E pedir então para você o seguinte, a gente tem no momento, no nosso Alambrado Alvinegro, Cascão, isso aí, 11.500 seguidores. Então eu queria pedir para você, a gente está agora com 400 aqui, ó, para você nos ajudar a chegar hoje a 12 mil seguidores. E dá, hein? Tá fixado, dá? Dá, Gabriel? Dá, viu? Tá fixado então em cima aqui da nossa resenha. Eu já vou falar, se chegar a 12 mil... Se chegar a 12 mil, eu vou escolher alguém para dar bola dos donos da bola da Full Sports. Pronto. É mesmo? Olha, a galera então já ficou animada. Então vai ter... Eu ia falar que eu ia bancar uma camisa do Alambrado Alvinegro. Bancar a camisa? Então é o seguinte, se a gente bater 12 mil, vamos por partes, como diria Jack.
Se bater 12 mil, vai ganhar uma bola do Donos da Bola. Eu banco uma camisa do Alambrado. E se bater, vamos pensar numa outra meta para a camisa também. Então vamos para a resenha. Para ganhar a camisa tem que responder algum quiz. Pode Aí ser. eu vou lançar. Vamos pensar nisso, ó. Meu timão ali. Bom, amanhã o Corinthians pega o Estudiantes, Gabriel. Amanhã. Grande dia, né? O professor Vanderlei Luxemburgo, Fala comigo. fala com você, disse antes do jogo contra o São Paulo, na coletiva do jogo contra o Coritiba, que o objetivo do Corinthians... Posso te cortar rapidinho? Claro. Porque o Fred Quintão, que é nosso parceiro, que sempre está aqui, ele fala aqui, ó, tô esperando a bola dos 10 mil até hoje. Fred, o problema é que naquela live que você tava, que era o Descascando, não chegou nos 10 mil naquela live. Então não valeu. Então, por exemplo, tem que chegar nos 12 mil hoje. Chegando nos 12 mil hoje, a bola sai. Sim. Se não chegar nos 12 mil hoje, não dá para a bola sair. É simples assim. Tem que arrumar um critério para escolher o vencedor. Só para explicar. Desculpa aí. Tá? Eu vou monitorando aqui. Até vou dar um número exato para a rapaziada toda. Ó. Um abraço aí pro Vanli. Desculpa, eu cortei o Gabriel. Não, o Gabriel eu vou perguntar pro Gabriel. Ele já sabe o que eu vou perguntar. Segue o Gabriel no Instagram também. Ele já sabe o que eu vou perguntar. Ele já sabe. Um abraço aqui ao Diego Cordeiro, Maria Odete, Erotildes Bernardino, Vanli Alves de Souza, o grande Frederico Quintão, que está sempre com a gente, Lázaro, Milo, Maria Odete, então, enfim, Matheus Morato, que assina aqui o meu timão, ele é membro do meu timão, acompanhando a gente. O professor Vanderlei Luxemburgo, Gabriel, disse, depois do jogo contra o Curitiba, vou querer saber a opinião do Michelete, porque do Cascão, já perguntei isso para ele, que o objetivo do Corinthians era não ser rebaixado. Só que ele joga contra o Cruzeiro sem o principal jogador do time, que é o Renato Augusto. E agora... Mas quem falou para você que o objetivo não é ser rebaixado? Não. Eu falei não ser rebaixado, eu falei errado. Que o objetivo era o campeonato, o foco era o Campeonato Brasileiro. Ele disse isso, o Luxemburgo. O foco sendo o Campeonato Brasileiro, qual... lá de baixo. Luxa deu migué. Não é. Tá na cara que não é. Então, e agora vamos jogar amanhã contra o Estudiantes, força total, certo? Vamos com tudo que tem direito. Força total. Assim, desde que ele falou que nas entrevistas coletivas iam perguntar maçã e ele ia responder pera, eu já começo a levar sempre pro outro lado. Né? É difícil você acreditar piamente assim, no que o Luxemburgo está falando, a não ser quando às vezes ele dá uma cacetadinha na imprensa, que aí você vê que de fato ele está querendo, né, transmitir alguma mensagem através daquela pergunta. A impressão que eu tive quando ele responde depois do Cruzeiro, que não, assim como eu fiz depois da partida contra o América, que nós perdemos e estava um clima muito pesado, resolvi modificar a equipe contra o Atlético Mineiro, usei a mesma tática agora. Desculpa, mentira. O foco mudou. Mudou, né? O foco mudou. Estava se dividindo entre três. Ele lá atrás disse que agora não tinha tem condições. Agora tem competições. Realocou. Tudo bem, que às vezes em conversa com a diretoria. Mas o foco sempre foi uma competição internacional, um título. Claro, tentando sair ali da zona perigosa. Mas nunca que abandonou uma possibilidade de título. Chega uma semifinal, você vai focar no brasileiro ao invés da semifinal? Eu disse que o brasileiro sempre tinha que ser a prioridade. Porque o Corinthians não pode, com uma folha de quase 20 milhões de reais, estar brigando lá embaixo. Exatamente, concordo com você. Só que você conseguindo se dividir, beleza, chegou numa semi. Que inclusive foi um lucro para o Corinthians pela temporada desastrosa em relação ao planejamento. Só fazer uma ressalva aqui, deixar o nosso luto para as famílias que... Sim, dos torcedores do Corinthians, né? Que eu esqueci de fazer isso, eu ia fazer na abertura aqui, o Capoeira, Birimba Capoeira, um abraço para você, lembra a gente disso. Então, mandar uma mensagem aí, e essa hora não tem nem o que dizer para a família, né? Porque é um sofrimento tão grande, um desastre desse absurdo. A gente viu várias histórias, né? 7 pessoas que se vão, né? A gente foram, o Corinthians que tem 7 títulos brasileiros, né? Uma estrelinha para cada um aí. E o nosso abraço, né? Um abraço da família. Um abraço pro Cauê Arnese aí, que tá aí também. O Gabriel é fera demais. Olha, e até o Vessone fez um relato, muito legal, que ele acompanhou, ele fez a cobertura pelo meu timão no Mineirão, né, do jogo do Corinthians e Cruzeiro. Mostrando os ônibus, né? Porque ele tinha acompanhado a chegada dos ônibus do Corinthians, e ele acompanhou a chegada e depois ele faz um relato no Instagram dele, não sei se no Instagram dele ou do meu timão, da tristeza que é você ir para acompanhar o time, porque o Corinthians tomou uma paulada, tomou um sacode do São Paulo no meio de semana. Sim. E quando você olha a narração do gol
do Mosquito no final do jogo, parecia que o Mineirão inteiro era de corintiano. Qualquer time não levaria nenhuma torcida para lá. Não. Só o Corinthians faz isso, cara. Naquele contra-ataque que o Gilberto perde a bola, inclusive, tem uns vídeos engraçadíssimos, né? Maravilhoso de reações de torcedores do Cruzeiro, narradores nesses do Cruzeiro. Vídeos dá para ouvir a torcida. Pé, né? Já dá para ouvir na jogada que se inicia com o Moscardo, que faz uma puta jogada do Moscardo. Tira até dá para ouvir. A torcida vem junto. E a torcida vindo, né? É muito curioso, quer dizer, então a gente sabe que esses 7 estavam lá gritando, né? Então o negócio fizeram parte disso daí. Eu acho que pelo menos o que serve de consolo, né? O último lance da partida que eles viram são um gol do Corinthians. Então isso daí tem umas coisas místicas com o Corinthians. O Corinthians perdeu 7 torcedores, 7 apaixonados pelo clube. 7 caras que viajavam, que iam em todos os lugares, pelo visto é esse o perfil dos torcedores, pelo que a gente sabe. E o Corinthians é um time místico também, né? E o último lance que eles viram do Corinthians, a bola nos pés de um jogador corintiano, foi um gol, né? E uma mensagem do Luiz Noel. É muito legal isso daí, é muito bonito isso daí. Por um lado, se ameniza um pouco a dor, eu acho que vale isso daí. A mensagem do Luiz Noel, ele fala assim, vendo a divulgação, um abraço para você, Luiz. Pedir para que você siga a gente no Alambrado Alvinegro. Lembrando que se a gente bater 12 mil seguidores, vai ter uma bola do Donos da Bola, que o Cascão... Toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Tem que ser hoje, hein? Tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Uma mensagem do Luiz Noel aqui. Você tem ela aí? Uma camisa também do Alambrado para... O Luiz Noel, ele fala assim, vendo a divulgação dos vídeos dos torcedores, vi que um dos que faleceram estava na minha frente na arquibancada e comemorou o gol junto com a gente lá. Fiquei ainda mais sentido pela tragédia. Então, um abraço para você, Luiz, que esteve lá também. Manda aí, Cascão. Eu tenho visto, estou vendo aqui muita gente comentando sobre o André Sanches, o ex-presidente, teve ontem no Mesa Redonda da Gazeta, e ele comentou, enfim, sobre a volta ao poder, né? Enfim, o André Luiz deve ser o presidente se eles impugnarem a candidatura do Augusto Melo, que é o que eles estão querendo, e o André seria o diretor de futebol. Já está meio que certo que o André Sanches seria o diretor de futebol, e até falou do Neto lá. Enfim, eles falaram sobre a briga. É que o Neto dá uma audiência desgraçada, né? Então existe uma mania tremenda das pessoas comentarem com todo mundo que o Neto teve algum tipo de rusga sobre o Neto. Então, tipo, o Benjamin Bach. Todo lugar que o Benjamin vai dar entrevista, os caras perguntam do Neto pro Benjamin. André Sanches. Todo lugar que o Andrés vai entrevistar, pergunto do Neto pro André Sanches. Cara, com várias pessoas isso prova a grandeza do Neto. Isso, né? De fato, prova a grandeza do Neto. Tem alguém falando aqui, leva o Andrés no Donos da Bola, o Andrés não vai, não tem sentido, né? O Andrés hoje não é nada. Ele é apenas um conselheiro do Corinthians, então não vale a pena a participação dele, a gente tem que ter critério para ter os convidados no programa, e ainda não vale a pena ter o Andrés, quando ele era da diretoria, valia a pena, sim. Hoje não faz sentido nenhum ter o André Sanches no programa, aqui no Alambrado Alvinegro, talvez... se ele quiser, inclusive, está convidado para vir aqui no Alambrado Alvinegro, mas lá no Donos da Bola, não. Aliás, quem está convidado para vir aqui demorou é o André Luiz, né? O André Luiz Oliveira, candidato a presidente, que é candidato. O Augusto Melo já esteve aqui, já falou tudo sobre. Eu gostaria muito que o André estivesse aqui, expondo as ideias dele para, enfim, tudo indica que vai ser o futuro presidente do Corinthians. Se impugnarem, repito, a candidatura do Augusto, porque o Augusto é disparado em todas as bocas de urna lá dentro do Parque São Jorge, o nome mais cotado para ser o presidente do Corinthians. Mas sabe como é, né? Os caras sempre dão um jeitinho, arrumar aqui, faz isso, faz aquilo, urna eletrônica que vira de papel, não sei o que vai ser. Morto vota, já diria Paulo Garcia. Então, é bem polêmica essa eleição no Corinthians. Eu só espero, de fato, que um dia, na história, eles mudem o estatuto do clube e pare essa história de 1.000 sócios decidirem o futuro de uma nação de 33 milhões de torcedores. Isso é uma vergonha, teria que mudar. O Rodrigo César Enari, boa noite, um salve para minha netinha que nasceu hoje, a Maia, estopim da Baixada, Gordão. Vai, Corinthians. Então vamos falar do Coringão. A gente falou um pouquinho do Lucha. 2 caras chamaram muita atenção. O Claudinei José Trento aqui contribuindo com R$20 com o meu timão. E ele falou mais, se chegar a 13 mil seguidores, ele vai fazer uma tábua de carne
escrito Alambrado Alvinegro. Eu quero te interromper, vai segue o curso normal do programa, mas depois eu queria falar um negócio sobre o André Santos. Fala agora. Não, você pode falar. Manda ver. Não, porque numa dessa... nossa resenha não existe numa dessa a gente segue um roteiro, um espelho, alguma coisa assim. Eu não quero atrapalhar. O roteiro é opinião de eu quero até elogiar o Andrés pelo seguinte. Ele falou um negócio que eu pensei, e eu falei inclusive no Opinião Placar, onde eu trabalho também, e eu falei exatamente isso daí no dia seguinte. Porque teve o episódio da mão na bola, tal, do Lucas Moura, ficou esse papo tal, e eu falei que o pior para o Corinthians não foi a mão na bola, foi o jeito que o Corinthians entrou em campo derrotado. Que o Corinthians entrou em campo... Postura, né? Loser, né? Totalmente derrotado, entrou em campo contra o São Paulo. E a figura que me marcou, assim, foi justamente uma entrevista do William Monteiro Alves, para Sport TV, se não me engano, canal Premier. Atual presidente. O atual presidente. Logo depois que tinha acontecido o atraso, porque o Corinthians se hospedou a 3 quilômetros do estádio do Morumbi. E aí o que acontece? Demora-se para chegar, devido à falta de planejamento também, de trânsito, de escolta policial. E tem garrafas atiradas no ônibus, apedrejaram o ônibus do Corinthians, né? E por pouco algum jogador não fica machucado, ferido, até poderia ter sido ferido com gravidade. O que eu disse foi o seguinte, se fosse um dirigente do Boca Juniors, do River Plate, e não precisa sair fora do país, não, do Internacional ou do Grêmio, ia arrumar um quiprocó, e eu citei o Andrés, se fosse o Andrés dirigente do Corinthians, ia arrumar um quiprocó, porque aquilo lá tinha que servir como um estímulo para o time do Corinthians. E não serviu. Não serviu de forma nenhuma. O futebol tem esses ingredientes. E você não pode descartar esses ingredientes. O Corinthians já ganhou o Campeonato Paulista em 79 ao longo da história, porque o Vicente Matheus foi lá e mexeu os pauzinhos e falou, não, aceito rodada dupla. E decidiu uma vez o Vicente Matheus. Pegar o Vicente Matheus. Foi isso? Eu não aceito rodada dupla e tem que jogar. O Corinthians não vai dar renda para os outros. O Matheus é muito velho. O Matheus bateu. Não. E assim, e várias situações assim, eu acho que tem que ter uma malandragem. Não, você está defendendo o velho Cartola. Não é isso. Isso faz parte do futebol. Faz parte do futebol. E, ao mesmo tempo, tinha que servir como uma energia para esse time do Corinthians, que parece que todo mundo chegou lá morto, chegou atrasado, não fez o aquecimento direito, entrou dormindo em campo. Quer dizer, tinha que ser feito de uma outra forma. Ele é muito bonzinho. O Eurico Miranda não teria colocado o Vasco em campo, cara. O Eurico Miranda era um grande dirigente. Para o Vasco, em determinado momento, foi. Diretor de futebol, depois... Sim. Foi mal também para o Vasco? Foi também. Ele pode talvez ser considerado o melhor e o pior dirigente da história do Vasco. O Vasco está quebrado até hoje por causa do Eurico. Sim. Você pode até falar. Mas em algumas situações pontuais, ele resolvia o problema. Ou não? Nesse aspecto. De bastidores, ele é muito de forte. Bastidores. Eu estou falando... Vamos pegar o copo mais cheio do que vazio? Em algumas situações, você precisa ter esse lado da malandragem no bom sentido, cara. Faltou isso daí no Corinthians, faltou isso daí no senhor Duílio, no Alessandro, que infelizmente não sei o que está fazendo lá, sabe? E faltou até no Luxemburgo, porque da mesma maneira que o Luxemburgo trancou o time e não deixou descer do ônibus, que eu acho que foi, até isso daí mexeu com a cabeça dos jogadores, volta naquele dia de Santos, eu acho que foi até uma atitude para mexer e falar assim, a gente não vai descer, volta para São Paulo, para mexer aquilo lá com a cabeça dos jogadores, né? Eu acho que até com o psicológico, faltou isso daí, cara. Faltou essa malandragem. Eu não estou dizendo que o Corinthians ia ganhar do São Paulo. Mas é aí que você elogia o Andrés? Porque o Andrés falou exatamente isso no Mesa Redonda. O Andrés falou exatamente o negócio que é o beabá do futebol, cara. O beabá do futebol. Você tem que ter malandragem, cara. Que o Andrés é um cara que você não precisa roubar o adversário, mas roubar o adversário é uma coisa. Ser sujo é uma coisa, ter malandragem é outra. Não, E aí caberia malandragem. Até porque quem foi sujo na história foi o torcedor do São Paulo. Eu não vou generalizar o torcedor do São Paulo, que fez uma festa legal, mas o torcedor do São Paulo que atirou garrafa. Eu acho que você tem razão. Assim, o Andrés é um cara que entende futebol, é o malandro do futebol, até no bom sentido.
Só que é o seguinte, ele pegou o clube com 400 milhões e deixou com 1 bilhão. Isso é imperdoável, velho. Ele vai justificar. Eu tô pegando o lado positivo. E ele é malandro até nas entrevistas. Ele fez o Media Kit, acho que junto com o Calil, inclusive, que, né, troca uma ideia violenta, uma resenha violenta. Ele tem saída para tudo. Tem prosa. Tem prosa. Ele tem saída para tudo. Mas isso não tem justificativa, cara. Me perdoe ele senta aqui na minha frente, dou uma estudada nos números, porque para conversar com ele, aí eu vou falar, ele vai falar prova, fica difícil, porque eu não tenho, mas para mim é simples. Ele falou, por exemplo, da SAF do Botafogo, né? Mas foi refutado, inclusive, pelo CEO, né? Mas é número. Você pegou o clube com 400 e poucos milhões e entregou com 1 bilhão. Não tem justificação. Mas eu fiz isso. Fez o quê, velho? Fez o quê? Tem um monte de jogador pé de rato aí que contratou, pagou uma bala aí. Se você pensar que tem jogador que passou pelo Corinthians, a gente já comentou isso. Ele sabia que o Luan não jogava bola há um ano. Contratação do Matheus Alexandre. É inexplicável. Que é inexplicável. O cara tá hoje no Cuiabá, fez gol no outro dia contra o Flamengo. Jonathan Cafu, Jonathan Centroavante. O Luan não jogava bola há um ano. O Luigi no CRB, que jamais estreou com a camisa do Corinthians. Mas isso aí ainda é cobrinha d'água, né? Matheus Centroavante lá. Matheus Matias. Mas isso é que veio junto com o Vecim do ABC. Vieram na gestão do André. Vieram, opa. Ou ele tinha envolvimento, ou ele era presidente, ou ele era diretor de futebol. Sim. Ele sempre teve participação nessas contratações. Para mim, o Luan é o caso clássico. Mas aí também, aí que tá. Aí os outros também tiveram participação da mesma maneira, né? Porque é o mesmo grupo há 800 anos. O Duílio era diretor de futebol. Quando o Duílio não é diretor de futebol, é vice, é aquilo lá e tal. Então sempre tá... É o mesmo bolo, sim, a mesma turma. É a mesma turma. É. O que mais então não dá para apontar um O que mais me deixa indignado é a mesma turma. O Corinthians está devendo 1 bilhão e 800, segundo o Wesley Mello, diretor financeiro, que veio aqui. Foi o Augusto Mello? Foi o Augusto Mello que falou. O Augusto Mello falou e o Wesley confirmou. Entendi. O Wesley confirmou. O diretor financeiro da gestão do Duílio confirmou que o Corinthians deve próximo de 1 bi,8. 1 bi,800. Aí, muito me impressiona que os caras querem a permanência no poder e o André Luiz vai ser presidente. Cara, pra que a gente torce pro Corinthians, velho? Se os caras, a gestão, os caras só fazem cagada na gestão, é uma cagada atrás da outra, endivida o Corinthians no nível hard. Contra a SAF também, ele falou que o Corinthians, isso eu concordo, eu acho que o Corinthians pode sobreviver sem também acho. Sem ser SAF. Também é difícil você avaliar qual o valor do Corinthians, né? Não, primeiro que não eu também sou contra a SAF. O Corinthians é muito grande para virar SAF. Só que, cara, como é que pode um clube dever tanta grana e os caras continuar com os mesmos caras no poder? É impressionante. Mas se o padrão de gestão seguir o mesmo, vai asfixiar e aí uma hora não vai ter jeito. Então é isso. Esse que é o problema, né? É muito grande, é do povo, mas... E tem muita gente perguntando já não sei se é do povo se ainda entrando nesse assunto da... Vamos falar muito sobre o jogo de amanhã, pedir para que você siga a gente no Alambrado Alvinegro. Repetindo, a gente está com quase 1.000 pessoas aqui na live. Opa! Se a gente chegar a 12 mil seguidores lá no nosso YouTube... Inscritos. 12 mil inscritos, a gente vai ter... você vai ganhar uma bola do Donos da Bola do Cascão. É minha, é isso aí. Pede com o autógrafo do Neto. Autógrafo do Tem Neto. Muita gente aqui. Vai ter uma terceira... Antes de a gente entrar com tudo no jogo de amanhã, saber se o Moscardo vai jogar, tem que jogar, se o Lucas Veríssimo, que não vai jogar, mas deveria jogar, tem que botar o Rojas, não tem e tal, enfim... Entrou bem uma terceira via. Tem alguma novidade em relação à possibilidade de uma terceira via de candidato no Corinthians ou nada ainda? Então, eu já vim aqui com essa informação aqui no Alambrado Alvinegro, teria uma terceira via em vista do Herói Vicente, mas já vi aí a notícia que pode ser o Vagnão. O Vagnão, que é um dos conselheiros mais antigos aí também. Estão falando sobre uma terceira via com ele. Então tem uma divergência. Uma aliança. Tem aí uma aliança, porque o que eles estão vendo? O Augusto, ele tem problemas judiciais aí, me parece, né? Inclusive, até recebi aí uma carta, posso até ler aqui, né? Estão querendo tirá-lo. Que aí estão querendo impugnar a candidatura dele, né? Segundo aqui, é um Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comarca de São Paulo. Sentença. Vou ler aqui rapidamente.
Augusto, isso aqui é uma carta oficial. Se estiver errado, você tem total liberdade para corrigir aqui. Você tem meu WhatsApp, você pode corrigir aqui no ato. E o Vladimir pedindo para a gente mandar um abraço, com certeza um abraço para a família, os familiares, os corintianos de São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba. Um abraço. Meus sentimentos, o Alambrado se solidariza com as famílias, esse desastre absurdo. Aqui, triste demais que aconteceu com a torcida do Corinthians. Acordo na 9ª Câmara de Direito Criminal da Justiça de São Paulo, do Tribunal de São Paulo proferir a seguinte decisão: deram integral provimento ao recurso ministerial de condenar Augusto Pereira de Melo, RG tal, filho de tal, pela prática de crimes contra a ordem tributária. Enfim, isso daqui me mandaram aqui no dia de ontem. Enfim, e por causa disso estão querendo impugnar a candidatura do Augusto Melo. Não sei se profere, quer dizer, judicialmente sim, mas eu não sei como é que funciona isso lá dentro do clube. Aí, se for constatado isso lá, se for proibido mesmo, se ele for impugnado, o André Luiz nada de braçada e teremos a volta de André Sanches no comando do futebol do Corinthians. Foi ontem também no Mesa Redonda que ele disse que ele seria diretor de futebol do Corinthians? Foi isso. Ele falou que ele está metido no futebol. Ele vai estar metido no futebol para bom entendedor, meia palavra basta, né? Irei auxiliar o André na gestão e estarei metido no futebol. Errou muito no segundo mandato. O André é aquele cara que é assim, é o perfil dele, né? Então, às vezes tem um cara que você chama para te ajudar em tal coisa, o cara já quer dominar a mesa e quer, sabe, vamos ajeitar essa mesa. Não, faz assim, essa. Não, eu só pedi para você me ajudar a carregar a mesa, né? Eu não quero fazer nada. Mas o André já quer meter a colher em tudo que é... Então, com o André Negão sendo presidente, o André vai querer meter a colher. Ele meteu a colher em todos. Exatamente. Então é dele, né? Esse perfil que eu acho um defeito, né? Grande, porque eu acho que ele tem o presidente eleito tem que ter também autonomia para fazer as coisas de acordo com a filosofia que ele queira implantar, e não vai ser a mesma cabeça do Andrés. Alguma coisa diferente, não pode ser a mesma coisa, não. Sair de uma linha de produção, a mesma coisa, o mesmo produto sai igual. Não é assim que funciona. O Duílio acabou seguindo seu caminho. Né? Então, o Duílio seguiu o caminho. Então, pode ter sido pior ou melhor do que o Andrés, mas foi, pelo menos, tentou seguir um caminho que fosse dele, com um pouco mais de personalidade. Errou muitas vezes, tal, mas pelo menos tentou seguir. E é isso que parece que não vai acontecer. Na próxima gestão do Corinthians, a tendência é que o Andrés vai meter a colher várias vezes. O mais inacreditável é que eu cansei, e aliás vocês também, eu cansei de ver o Andrés dar entrevista falando: eu não aguento mais, eu vou largar, eu não aguento mais. Isso aí que eu não aguento mais, eu não aguento mais, tá 15 anos aí, desde 2007 eu não aguento mais, não tem salário, porque presidente do clube, pelo menos do Corinthians, não tem salário, uma coisa que deveria mudar no estatuto. Eu acho que o presidente deveria ser remunerado, sim, mas, curiosamente, o presidente de clube não tem salário, os caras não querem largar o osso. Coisa impressionante. O Mário Gobi saiu de vez, né? O Mário Gobi dessa turma foi o que saiu e saiu. Mas voltou agora, na coletiva do André. Ele tá apoiando, mas ele deu uma distanciada, né? Ele foi um cara que ainda deu uma distanciada. Só para trazer, em relação ao que você disse, aliás, o Frederico Quintão, você está falando sobre o Augusto Melo. Vir aqui, né? O Mário Gobi estava marcado de vir aqui, mas ele falou que ele viria, mas não queria falar de política. Ô, Mário, você quer que eu falo do quê? Dos caras que você prendeu na delegacia? Tá de sacanagem, né, velho? O Frederico Quintão, sobre o que você leu, eu vi que o Augusto Melo falou dessa condenação, mas que no estatuto não está previsto como impedimento condenações de ordem tributária. Pronto. Tá tanto respondido. Que foi candidato e quase ganhou a última. Que isso já é algo que... bem acirrada aquela eleição. Que ele já quase foi mas vai saber o que eles aprontam aí, a renovação e transparência. Estamos chegando aqui a 1.000 pessoas na nossa live, 997, vamos bater 1.000. Reforçando o pedido para você seguir a gente no Alambrado Alvinegro. A gente está aqui dentro do meu timão. 1012. Com o Cascão, esse é o Cascão, toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Se chegarmos a 12 mil, ganha a bola. Ganha a bola.
Grande Gabriel, Tite, Luxemburgo, Fernando Diniz. Você faz Fernando Diniz também? O Diniz é impressionante, cara. O Diniz é impressionante. E o Rogério Micheletti é depois o Fernando Diniz vai me explicar por que convocou o Neymar machucado, então. Vai explicar por que convocou o Neymar e vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Corinthians de amanhã. O Corinthians pega o Estudiantes. A principal questão que me chamou a atenção, que faltou para o Corinthians contra o São Paulo, foi a avenida no meio-campo. Nossa, que a gente tinha o grande Fausto Vera jogando, que não marca, se der duas tartarugas, uma foge. Bluetooth, marcação via Bluetooth. Marcação via Bluetooth. E entrou o Moscardo, 17 anos, uma baita de uma personalidade. Fez uma jogada de Zidane no meio campo. E não dura, hein? No primeiro tempo ele fez jogar de Zidane. Esse não dura aqui. E o Lucha falou que ele estava sem ritmo. E ele já foi, inclusive, ele está sendo comparado pelos esses canais estatísticos. Isso chega muito forte na Europa. É que eu não sou muito ruim de futebol internacional. Com um volante top aí do europeu. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome do cara. Rice. O Rice, que era do West Ham. Pra mim, o Moscardo é melhor que esse cara aí. Esse cara só tem grife. Ele foi pro Arsenal. Eu digo, era do West Ham, foi pro Arsenal. E é um volante super badalado no futebol inglês. A segunda transação mais cara da história da Inglaterra. A primeira é o Grealish, que era aqui do Chelsea, né? O canhotinho. Tô sabendo legal de futebol europeu. E só para ter uma noção, o Moscardo foi comparado ao Rice. Para ter uma noção do futebol que esse moleque tá jogando. E aí jogou o Fausto Vera e dominou o meio campo. Primeiro, não tem mais... E outra, não tem essa de ficar machucado o Moscardo. 17 anos, tem que jogar quarta e domingo. Vocês concordam comigo, né? Ele ficou fora porque, coitado, teve que operar a apendicite. Não, mas tô falando ele São ficou Paulo. Fora contra o São Paulo porque o Lucha falou que ele estava sem ritmo. O Lucha falou que ele estava sem ritmo. Aí ele ganhou ritmo em 4 dias. Não existe o Moscardo sem ritmo e o Fausto com gripe no domingo anterior. Não existe escalar o Fausto no jogo seguinte. Aliás, o Fausto Vera eu tenho que fazer minha culpa também. Ele nasceu sem ritmo, eu vou falar, ele me enganou. Porra, te enganou? Ele me enganou. E eu já tô começando a achar, Yuri Alberto também já estou começando a achar que me enganou também. Começando a achar? Porque eu já não estou conseguindo mais defender. São os amigos indefensáveis, né? É aquela coisa, os amigos indefensáveis. Você não tem como defender. O Fausto Vera, a torcida do Corinthians que pegou muito no pé do Cantilho, que foi indicação do Thiago Nunes. Né? Meu Deus. E o Fausto Vera, que o VP ia lá bater na porta do Duílio dia assim... Você pediu a contratação. Você ia um dia assim, você me desminta. Um dia assim, um dia também. Na porta do Duílio, na mesa, no escritório do Duílio, batia lá na porta e falava o quê? Eu só quero o Fausto. E é a única contratação que eu peço. Eu não quero um atacante, não quero um central. Eu quero o Fausto. E eu tenho o Fausto. Eu falei, quero um volante. Quero um Fausto. Devia ter contratado o Faustão, que era melhor que esse aí. O Faustão, aliás, a gente deseja melhoras para o Faustão também, porque está passando por um momento difícil. Então, me enganou, cara. Me enganou também. Me enganou. Então, né? E aí o que o Corinthians tem que fazer é o seguinte, o Corinthians tem que administrar muito bem esse jogador, porque dizem que ele é muito bom de bola. E dizem que a Europa está apaixonada por ele. Então, já que tá... Como é que é? O Fausto? Diz que o Fausto Vera tem mercado sobre Lázio, sobre na Europa. Então, meu irmão, já vaza. Porque depois vai ficar aí, ninguém vai querer, ele vai virar um Bruno Mendes. O Watson já foi embora. O Watson foi... E o negócio do Watson, vocês acharam uma boa? Porque o negócio foi o seguinte, o Corinthians tinha 70% do passe dele, vendeu 50% do 100, vendeu 50% do 100, né? Por 5 milhões de euros, ou seja, ele vale 10 milhões de euros. É um bom valor. Meio, né? 27 milhões de reais. O Corinthians embolsou 27 milhões de reais. E fica com 20% do. E fica com 20%. Ele vai para o Nantes da França. Sim, o Watson não é um jogador de ponta, ele nem vai ser um jogador de ponta na Europa. Jogou bem até no Corinthians, eu acho que é um tipo de negociação ok, cara. Eu acho que assim, com a recuperação do Mosquito, que aliás recuperou-se em grande estilo, ok negociar, porque assim, eu acho que já tinha saído o Roger Guedes. Fica aquela sensação que o Corinthians está perdendo, já não tem força ofensiva direito, né? Você vê que o Corinthians trabalha mal ofensivamente. Tem essa dificuldade de armar. Não faz mal para ninguém. O Léo Natel foi inscrito, hein? Pelo amor de Deus. Na Sul-Americana, hein? Se o Renato Augusto não joga, que foi o caso, olha a dificuldade que o Corinthians tem para armar jogada. Então aí você perde o Watson, que, enfim, às vezes tinha uns lampejos de bom jogador e tal. Eu fico com essa sensação de que o Corinthians
tá se enfraquecendo na parte ofensiva. Agora, recuperou o Mosquito, achou um bom negócio, porque também eu acho o Adson nada disso aí. Nada porque o Mosquito, ele, apesar de ser destro, porque hoje é o contrário, né? Quem é canhoto joga pelo lado direito. Pé trocado, o Gustavo Mosquito, apesar de ser destro, joga pelo lado direito, que é por onde joga o Adson. Ele rende mais. Isso pode até beneficiar o Yuri Alberto. Ele entrou contra o Cruzeiro pelo lado esquerdo. Eu falei, minha nossa senhora, porque ele rende bem pelo lado direito. Pelo lado direito. Aí você tem pelo lado direito, onde joga o Adson. O Mosquito... Ele fez um golaço contra o Botafogo. E o Rojas acabou também. Também. E pelo lado esquerdo, quem é? Wesley, Pedro... O Pedrinho não joga mais, acabou. O Pedro, olha, na vendido, né? mentalidade do Luxemburgo, jogador negociado não tem que ficar. Agora, se fosse o Roger Guedes, pela experiência, por ser um jogador mais cascudo para essa reta final de Copa do Brasil, Sul-Americana, vamos supor que o Roger Guedes não fosse levado agora, né? Ficasse aí no tempo, mesmo. Vende, mas mantém. Permanece. Como a mesma situação do Pedro Sim. e do Queiroz, por exemplo. Sim. Mas o Luxemburgo, eu acho que tem que entregar mercadoria. Eu concordo em parte com ele. Eu acho que o cara fica com a cabeça meio... Não sei. Aí você vai falar assim, o do Queiroz estreou já no Zenit, metendo gol, fazendo jogada aqui no Corinthians. Porque eu acho que a cabeça do cara já não estava 6 meses com a cabeça larga. 6 meses. Né? Sobre o Adson, acho que ele perderia naturalmente a posição pro dele. Rojas, porque o Rojas seria o cara. O Rojas, ele é realmente um jogador para jogar aberto. Rojas do Adenor, hein, meu? Rojas. Do Adenor. Você jogaria com o Rojas? O Rojas é mais um ponta direita para fazer o corredor que nem o Adson? Ou o Rojas pode jogar por dentro? Eu acho que é esse ponta direita para jogar. Eu acho que ele não tem esse cacuete de meia armador. Não tem. O único que o Corinthians tem é o Renato. A hora que o Renato parar, machucar... Tem o Juliano também, né? Não, o Juliano, desculpa. O Juliano, ele usa... Sabe o que eu acho que ele faz? Ele passa gelão nas pernas, na coxa, até aqui em cima, assim, e ele põe aquele tensor, sabe aquele negócio bem apertado? E aí... Aquelas calças térmicas no talo. E aí ele põe uma calça jeans por baixo, assim, e aí depois ele vem. Porque, ele joga duro, velho. Ele não tem mobilidade nenhuma. Você viu no jogo contra o São Paulo, no finalzinho, ele tenta chutar, mas a cintura dura dele não permite ele fazer a curva, né? Cara, pra mim, isso aí... pouca gente fala isso, ele vai sair no final do ano que o contrato dele acaba, e pouca gente vai lembrar, e isso denota até o péssimo negócio que foi feito, e como ele é um jogador bem meia boca, porque ele não vai fazer falta nem pro bem e ninguém vai lembrar, tá ligado? E o Corinthians gasta uma bala nesse cara. Ele veio como medalhão, mano. E ele não joga porra nenhuma, cara. Foi ele, quando eles vieram, né? Eles vieram nessa pegada aí. Ele foi o primeiro, né? Ele, Renato, William e Guedes. Né? Então o Rojas pra gente é titular pelo lado direito, certo? Partilheiro da Copa do Brasil. Partilheiro da Copa do Brasil. Muito pouco pro nível. Ele chegou a fazer boas partidas. E pelo menos o Juliano sempre foi o cara... Eu não sou um cara que não gosta tanto assim do Juliano. O Juliano sempre foi um cara de grupo, cara. Ele mesmo no banco de reservas, ele jamais se acomodou. Eu não tô dizendo que ele é craque, não é isso, mas eu acho que ele tá longe de ser um perna de pau. Ele nunca criou caso. Será que a nossa expectativa em relação a ele estava descolado com o que ele poderia mostrar? Por quê? Porque a gente estava esperando um reserva com o Renato Augusto, alguém que fizesse tanto quanto. Ele ganha $1 milhão por mês, ele tem que ser o jogador. Não, ele ganha como protagonista e é coadjuvante, isso é fato. Não, ele é menos coadjuvante, ele é reserva, cara. É que ano passado ele era esse coadjuvante que entrava, ajudava. Esse ano ainda com o Lázaro, no começo do ano, ele foi testado mais como volante. Como volante. Hoje ele é reserva de um moleque de 17 anos. Então. Mas ele faz mais a função do segundo volante, né? O Moscardo é o primeiro volante. Né? Ele é reserva do Michael, ele é reserva de todo mundo, ele é reserva. Mas o Michael também é um medalhão. Temos um mal de medalhão. A gente tem muito. É meio de caminho, né? 26 ali, né? Aí no jogo do amanhã o Corinthians, deve ser um 4-4-2, eu vi, inclusive acompanhei vou pegar aqui as informações do meu timão, vai jogar com o Gil e com o Murilo, Bruno Mendes e Fábio Santos. Fausto ou Moscardo ou Fausto, Maicon, Renato. Ele não vai ter cara de pau de escalar o Rojas, Wesley e Yuri Alberto. Então ele vai sacar o Juan. Para mim, o time do Corinthians... Repete a defesa, então, só pra gente... Bruno Mendes... Vamos à defesa. Cássio no gol, beleza. Bruno Mendes... O Fagner machucou aí. O Fagner machucou. Gil, Murilo e Fábio Santos. A mesma defesa que começou contra o São Paulo. Isso. Exatamente. Que não seria a minha defesa. Que ficaria defensiva. Eu jogaria no 3-5-2 sempre. Então, para se pensar, mas aí você coloca o Lucas Veríssimo, né? Lucas Veríssimo. Tem que colocar o Lucas Veríssimo. Cara, eu com dor no coração, com pesar, porque eu acho ele muito bom jogador ainda. Tiraria o Gil, né? Tiraria o Gil, cara. Gil.
Gil, cara, quem me conhece nos grupos de WhatsApp sabe o quanto que eu te defendo, meu. Acho você um baita no jogador. Acho que você tem personalidade. Puta você cara. Se bem escalado. Não, eu nem conheço, nunca vi um jogo na frente, cara. Eu acho que se bem escalado ele dá resultado ainda, mas, cara, eu tô achando que... tá de sacanagem. Não tá de sacanagem. Mas, de repente, poupa o cara um pouco, usa ele em outras situações. Ainda mais porque chegou um cara com as características dele, físicas, de posicionamento, que é o Lucas Veríssimo, e mais novo, talvez possa entregar melhor. Sim. Eu colocaria Murilo, Lucas Veríssimo e Caetano na zaga. E o Bruno Mendes? O Bruno Mendes pelo lado direito. Então seriam 4 zagueiros. Serão 4 zagueiros. E o Fábio Santos. O Bruno Mendes fazendo a ala direita. Fazendo a ala direita. Mas o Bruno Mendes não sabe ser lateral direito. Vamos ser francos. Tudo bem. Ou então tinha o Caetano, que é canhoto. Talvez na linha, você fazendo Bruno Mendes, 4, Lucas Veríssimo e Murilo. Sim. Tudo bem, aí tudo bem, mas aí você quer já montar um 3, 5... 5-3-2. Então, porque aí o Bruno Mendes teria que atacar um pouquinho mais do que ele ataca. Então tá. Mas ele não, então tira o Bruno Mendes e põe o Bruno Mendes. Ele é uma negação no ataque. Seu zagueiro pela direita e o Fagner. O Bruno Mendes está na minha... Lembra que eu fiz uma lista de dispensa? Eu fiz uma lista de dispensa na nossa live pós-jogo. O Bruno Mendes está na minha lista de dispensa no final do ano, porque tem que renovar, pagar uma milha para ele, não vale a pena. E parece... ele tomou um baile dos caras de São Paulo. 4 times brasileiros já demonstrou interesse no Bruno Mendes. Quero ver quem é o trouxa de pagar 1 milhão por mês. 3, 4 times... O Internacional, por ele ter passado lá... Se os caras são trouxa de pagar 1 milhão por mês para esse cara, beleza. Recentemente o Atlético Mineiro... Sabe quem falou do Bruno Mendes? Sabe quem que falaram hoje? Não sei se já é uma notícia antiga, mas eu só ouvi falar hoje. E Flamengo. O Flamengo entrou teria entrado na... Quer pagar 1 milhão por mês para esse cara? Vai embora, mano. Ele não vale 1 milhão por mês, cara. Tem zagueiro, você acha zagueiro muito melhor para pagar 1 milhão por mês. Mais o Atlético Mineiro e mais o Flamengo interessados. 1 milhão por mês? Você acha, pô. Você acha. Pesquisa aí. É que, cara... Eu não podia falar a palavra. Falou cara. É que cara. Assim, ó. Caraca não, eu falei caralho mesmo. Tem esses caras que são analistas de desempenho. Aliás, eu não sei o que o Fernando Lázaro tá fazendo. Não, o Cifute do Corinthians não funciona, cara. Então, anos. Tem que estar para... Porra, se o cara vê lá, vamos atrás de um zagueiro com idade média de 25 anos, que tem a qualidade, analisa os números lá de desarmes. Os caras têm isso daí. Hoje em dia você tem um leque de opções, você analisa o desempenho e tem no mundo inteiro, cara. Duvido que você não acha. Os caras foram buscar o Gustavo Gomes morto na Itália. Eu só vou discordar um pouquinho. Eu vou discordar de você em relação ao Bruno Mendes. Eu não acho ele tão ruim assim, cara. Não, mas eu não falei que ele é ruim. Eu não falei que ele é tão ruim. Acho que esse empréstimo ele é meia boca. Pra mim, ele é meia boca. Ele não tem qualidade técnica nenhuma. Ele é meia boca, mas ele é zagueiro, ok. Tomou baile de São Paulo, não viu a cor da bola. Só que tá pedindo muito. Então, mas o problema aí tá na diretoria. Sempre, né? Você empresta um jogador, você não renova o contrato a partir do momento que você empresta, ele volta, ele faz um bom campeonato brasileiro, você não renova e espera em fevereiro para conversar com o cara. Pois é. Aí o cara pede quanto que ele quiser. Pois é. Aí fica fácil. Mas você paga se você quiser também. Exatamente. Eu comecei a escalar, a gente até falou a defesa, né? Imaginando que pode ser, né? Aí você escalou o meio campo. Só de ouvir falar Fausto Velho... Você quer o que vai ser? Não. Eu falei aqui, a gente falou a defesa, eu falei o que eu quero. Mas a defesa deve ser isso aí. O que vai ser... Bruno Mendes... Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo e Fábio Santos. Ele vai colocar o Fausto Vera, ele não vai colocar o Maicon e o Renato, e na frente os três. O Wesley, acho que ele se ligou que não dá para jogar com 2 atacantes. Ele não confia no Wesley, né? Você tem que jogar com 3 atacantes, 2 abertos. Ele tem que pôr o Rojas, só falta ele não colocar o Rojas, tem que pôr o cara para jogar aberto na função dele, porque o último jogo ele não jogou na função dele contra o Cruzeiro. Joga o Rojas aberto de um lado, o Wesley do outro. Infelizmente, o Yuri Alberto, que para mim não joga nada. Voltei, eu dei um crédito, mas não aguento. E esse meio campo, se fosse fazer o 4-3-3, se ele faz o meio campo com o Moscardo, Juan e Renato Augusto, eu acho interessante, cara. Porque o Moscardo ele dá conta ali da correria. E o Juan corre, cara. O Juan é bom jogador, ele corre, ele pode ajudar a marcação. Aí você põe o Wesley ajudando no corredor. O Rojas. O Maicon, ele encaixou um bom jogo. O legal para jogar. O primeiro ele estava melhor. Ele estava melhor. Então, o gol do Wellington Rato, o Maicon, na verdade, não. Os dois volantes. Foi muito mal, né? É que o falso Vera não é. O falso Vera não é. O falso erra, né? Ele não é volante. E aí eu não sei. Ali eu não sei exatamente. Mas ele é o que é o falso Vera? Eu quero saber qual a posição do falso Vera. Ele é argentino. O que ele desempenha no campo? Qual a função? Ele é o primeiro volante aqui?
É o segundo volante aqui, do lado direito, do lado esquerdo. Se você, eu não sei. Se você tivesse me perguntando hoje em dia, isso sério, eu já não sei mais. Eu ia falar que ele é o jardineiro. É o cara que corta a grama. Não sei como é que fala o cara. Cortador de grama. Não sei. Desculpa, me perdoe o alemão. Tem os caras que cuida do campo. Eu acho que se me perguntar qual é a melhor função do Fausto Vera dentro do campo. Jardineiro. Tá bom, né? A gente está aqui com... Eu vou fazer posso fazer de novo um pedido aqui? A gente está com 1.200 pessoas aqui na nossa live. Pedir para você seguir aqui o Alambrado Alvinegro. Te pedir com muito carinho que você siga. A gente tem o nosso link que está aqui em cima na descrição. Só clicar ali e você passa a seguir a gente no Alambrado Alvinegro. Quinta-feira está confirmado ou não? Podemos falar? Com emoção. Deixa o like, a gente pode falar, mas sempre com ressalvas, né? Porque às vezes a agenda não bate, alguma coisa acontece. Luizão vai ser o nosso convidado no nosso Papo Fiel na quinta-feira. Já tentou o Luizão outro dia. Não deu certo. Ele furou um dia lá. Aí a gente dá uma insistida. O Luizão é parceiro, gente boa. Andou viajando pela Europa lá. Vamos ver. Quem sabe o Luizão aparece por aí. Então, se tudo der certo, quinta-feira, aqui no nosso Papo Fiel, quinta-feira, Luizão. Isso. E pedir para você seguir a gente no Alambrado Alvinegro, que essa resenha aqui com o Gabriel Micheletti, o Cascão, toca o hino do Corinthians aí, Cascão, e comigo, o Fabrício Bósio, vai estar no nosso Alambrado Alvinegro, correto? E é de graça se inscrever no canal, é muito fácil. É só se inscrever. Dá um likezinho, dá um likezinho, gente. Muito fácil. A nossa live pós-jogo, que a gente ficou pedindo like, pô, deu uns likes legal. A gente começou a fazer as lives pós-jogo no nosso canal mesmo, independente, né? A gente, para quem não sabe, a gente tem a parceria com o Meu Timão. Então, todas as segundas, quintas e terças, se tiver o Descascando, a gente está aqui no Meu Timão. Então, as lives são aqui dentro do Meu Timão. Depois a gente reproduz os vídeos no nosso canal Alambrado Alvinegro. Mas as lives pós-jogo a gente sempre faz dentro do nosso canal e rende legal. Aqui, o Elvis falando assim, leva o Chicão. O Chicão já veio aqui no Alambrado Alvinegro. Se você entrar no nosso Alambrado Alvinegro, você vai ver a entrevista que o Cascão, o Micheletti ou o Cascão e o Zeca, eu não lembro, fizeram com o Chicão. Foi o Zeca, né? Foi o Zeca, eu não tava. Eu e o Zeca fizemos junto com o Chicão. O Chicão, parceiro demais, levou Chicão até a taça do Mundial de Clubes. Aliás, Mundial de Clubes, que é coisa que tem clube aí que não tem. Não tem, né, cara? Não tem. Impressionante. E não vai ter, hein? Eu também acho que não vai ter. Ninguém ganha mais. E o último sul-americano vai ser o Corinthians durante muito tempo. E aí o Pofechou não colocou... Lucas Veríssimo não tá pronto, né, cara? Ou ele tem algo... Pelo que vocês viram contra o Cruzeiro. Ele jogou o jogo inteiro, ele não foi substituído. Tanto é que eu acho que ele devia ter ritmo. O Lucas Veríssimo devia continuar no time, o Moscardo devia continuar no time, para ter o ritmo. Dois jogos na semana não mata ninguém, velho. Ele é um cara novo. A única coisa é que ele vem de muitas lesões no Benfica, né? Ligamento. De repente ele tem uma lesão muscular. O último jogo dele oficial tinha sido em março, né? Então aí ele fez a pré-temporada. É que para ele agora é como se ele estivesse em janeiro, em fevereiro, né? Mas, Gabriel, isso é nós. Assim, você ainda é novinho. Quando nós, velho, aqui, meio cozido, vai jogar bola, é 3, 4 dias, uma semana para recuperar. Eu tô nessa. Tá nessa também. Então, a gente demora uma semana para recuperar. Jogador profissional, velho. Vai pro gelo, que tem tudo, comidinha bonitinha, balanceadinha, nutricionista. Tem aquele Gatorade na saída do treino, com aqueles eletrólitos, carboidratos medidos, tudo certinho. Aí tem o CK, que é o exame de sangue. Nossa, se você fizer mais um esforço, sua musculatura vai estourar. Então, tem tudo isso daí. Os caras têm que jogar pelo menos 2 jogos por semana, não custa nada, sabe? Se eu tivesse joelho bom, porque eu também operei, viu, Renato? O Renato Augusto tem o joelho meio baleado lá, eu daria o meu joelho pro Renato. Aliás, se for ver isso aí, mais da metade da nação corintiana daria os 2 joelhos pro Renato. Eu doaria também. Vocês acham que o pessoal do staff do Coringão estudou Estudiantes? Eu estou dizendo porque eu estou recebendo várias mensagens do Spectroman. E ele falou sobre o Benjamin Howard. Não, cuidado. Não é. Cuidado pelo Benjamin. Não é. É o nome do cara mesmo. É o nome do cara? Porque tem o Benjamin. H-O-L-L-R, né? Arrola. Tem esse aí. Não é. Sabia que o sobrenome do cara é Arrola? Não, esse aí é o camisa 10. Eu fui ler, os caras não lembram. Mas a gente fala. É o camisa 10. O Benjamin. Esse Benja é parceiro. É o camisa 10, Chuta muito bem de fora da área, ótimo jogador. Tem que tomar cuidado com ele. É o 10. E contratá-lo pro ano que vem. O Spectroman tá dizendo. Voltou também um zagueiro agora que era do Newcastle, lá, do Frederico Fernandes, também voltou da Europa. Foi inscrito rapidinho, já vai jogar também. E o ídolo do Cascão. Qual deles? Maurito Bocelli.
Esse é Pô, cara, fez gol contra o Belgrano. Mas jogou reserva, mas perdeu. 17 gols pelo Então, eu não sei se você está falando ironicamente, o Bozelli é um cara que teve pouca oportunidade no Corinthians. Aquele time matou ele, né? Então, cara, o Bozelli, para mim, é 10 vezes melhor que o Yuri Alberto. Não que ele seja bom. Nem sei se ele é bom ou não. Com o time que o Corinthians tem hoje, ele faria mais gols. Faria mais ele gols. É mais centroavante, sabe? Pelo menos ele tá na bola, né? Mas ele é reserva do Estudiantes. Ele jogou porque o Estudiantes jogou contra o Belgrano. Veio, o time reserva. Né? Ele entra também. Fez contra o Belgrano, né? Cara, ele tem posição. Cara, o Yuri Alberto, vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou sempre repetir. Desculpa até meu excesso de repetição. Seguinte, ele se posiciona mal. Ele corre errado. Analisa o jogo, cara. Ele nunca tá na bola. No penúltimo lance do jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, o Renato cai pela direita, chuta cruzado. Ali o lugar do centroavante. Olha onde tá o camisa 9 do Corinthians. Tá perdido no meio, lá atrás. O cara corre mal, se posiciona mal. E essa bola cruzada na área. É irritante. Essa bola cruzada na área. Não. Assim, é a bola que todo cara que joga no ataque, desde a peladinha ali, e o Cascão sabe porque era uma coisa que na nossa peladinha você fala assim, você tá do lado direito. Pique errado, mas chuta forte cruzado que eu vou estar na trave e vou fazer o gol, cara. Chuta cruzado. Se você não tiver ângulo para fazer o gol, tiver um cara te marcando, chuta cruzado embaixo das pernas do cara, sentido fora do gol. Que eu vou entrar de carrinho. O Yuri Alberto tava onde? E esse é o salvo-conduto dele, porque... os caras falam que eu odeio o Yuri Alberto. Ele é cara que vai chegar batendo que nem o Cano, na teoria. Os caras estão falando que eu odeio o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, cara, ele deve ser gente boa, mano. Porque eu vi um vídeo que viralizou aí com a irmã. Deve ser um puta cara bacana, sabe? Deve tratar bem a galera. Que ele vai buscar... Galera, eu sou corintiano. Imagino que vocês, para estar aqui no Alambrado Alvinegro, no meu timão, também são. As 1.200 pessoas que estão com a gente aí também são corintianos. Vocês juram que vocês gostam de um cara que é camisa 9, que não faz nada, mano? Que não faz gol em ninguém, que engana todo mundo aí? Eu quero um cara que faz gol. Só isso, cara. Desculpa o meu excesso de crítica. O que a gente tem que pegar, se a gente pegar, tá na moda falar recorte, né? Então, se a gente pegar o recorte desse ano, né, que é um recorte bem grande, né? O Yuri Alberto não tá bem. Agora, se você pegar o recorte do ano passado, quando ele chega no Corinthians, ele vai muito bem no Corinthians. Os primeiros 10 jogos dele no ano passado, ele não fez. Quando ele ajudou o time. Quando ele está emprestado, eu não sei se o problema era o empréstimo, que a partir do momento que ele fica em definitivo, ele despenca o rendimento dele, ou se o problema era o treinador, o esquema de jogo. Porque com o Vitor Pereira, mais uma vez, eu sou muito crítico do Vitor Pereira, eu sou o mais crítico de todos desde o início no nosso canal. Sim. Né, do Vitor Pereira, eu sempre achei ele uma mala, arrogante, um técnico fraco, na minha opinião, tá? Mas ele tinha uma forma de jogo aí que ele pensava que talvez fosse definida e que o Yuri Alberto se encaixou melhor a esse sistema de jogo que o Yuri Alberto, que o Vitor Pereira queria. Ou até o Yuri Alberto talvez estivesse numa fase melhor, pode ser também, né? Pode ser fase melhor, tal, mas a verdade é que esse ano o Yuri Alberto não conseguiu jogar absolutamente nada, né? Foi um investimento muito alto, eu não sei se isso daí mexe no psicológico do cara, fala, puta, os caras estão bancando, é uma bala que eles estão gastando em mim, e eu preciso provar. Vou dar esses números para você. O ano passado ele jogou 6 meses, né? Ele fez 28 jogos e marcou 11 gols. Uma boa média, quase meio gol por jogo. Esse ano, 43 jogos, 10 gols. Então. Ou seja, caiu bastante a média. Em 71 jogos com a camisa do Corinthians, ele fez 21 gols. Tem muita coisa, muita gente aqui. Cabe, cada um analisa. Falando, o Igor Bastos, um abraço para você, Igor. Siga a gente no Alambrado Alvinegro, aqui em cima tem o link. Outras pessoas aqui que vai. O Guilherme Ferraz contribui com R$2 aqui e fala: Cascão, você é o maior corneteiro da internet. Jesus, ele fala. Cara, eu só tô falando. Se você falar assim para mim, não, o Yuri é craque, ele faz gol, artilheiro do Corinthians, beleza. Eu só provo com números aí. O cara não faz gol, pô. Eugeclin, Igor, muita gente dizendo que o Yuri Alberto, eu não enxerguei isso ainda nele, que ele é um jogador de lado, que é para jogar fazendo companhia para um centroavante, não é o cara para fazer o pivô, é um cara para jogar aberto pelo lado. Tem muita gente dizendo que no Inter ele jogava assim. Jogava assim? Quem era o centroavante do Inter?
Era ele, né? Era ele o centroavante do Inter. É que ele vestiu a 11 no Internacional. Ele usava a camisa 11 no Internacional, então pode dar uma falsa impressão. Caraca, o Cascão tá cornetando até o cara que contribuiu com R$2. Eu não tô contribuindo, não tô cornetando. Guilherme, beijo pra você. Aliás, se inscreve no nosso canal aí para concorrer à bola do Donos da Bola autografada pelo craque Neto. Um beijo para vocês todos aí. E o Felipe Augusto foi titular, né? Contra o... Também não jogou porra nenhuma. Tá difícil, né, mano? Eu gosto do Giovani. Assim, precisa melhorar muito, mostrar mais. Esse também não joga nada. Mas como 9 eu esperaria mais dele do que do Felipe. Eu tô muito corneteiro, né, velho? Você não gosta de ninguém, né? Cara, eu gosto. Posso falar os caras que eu gosto? No time posso perguntar o que você falou fora do ar que eu podia te perguntar? Não é? Olha, eu vou falar um negócio Pode, a gente já fala. Absurdo no outro dia. Estamos falando um negócio aí, eu vi em alguns canais. Eu acho que pode. Eu vou te falar, meu. O Daverson hoje no Corinthians caía bem. A gente falou isso aqui no Alambrado, é verdade. O Daverson hoje no Corinthians ser maluquinho. Ele tem números bons até. Ele tem números bons, ele não é nenhum craque, mas se ele vem para o Corinthians do jeito dele maluco e veste aquela camisa 9 ali, 18, eu acho que ele lembra até o 18 do Dinei, né? Tá 18, tá o Léo Natel inscrito aí. Não, mas o Léo Natel foi mas inscrito, o Dinei né? perto dele é um o Dinei, o Jonathan Cafu também jogador, foi. O Jonathan Cafu voltou? Não, o Jonathan Cafu só o Léo Natel no Cuiabá. Não, eu vou falar quem que eu gosto. E ó, só enquanto você pensa em quem você gosta, absurdo, a gente vai fazer um mini convite seguinte. Ó, a gente está agora com 11.550 seguidores. Se bater 11.600, você já são tá 50. Mais humilde? Não, eu vou fazer uma pergunta para você que vocês vão gostar. Tá. A pergunta que não tem nada a ver com futebol, que antes do ar ele falou aqui. Podem perguntar para mim no ar e que eu respondo. Então, se a gente conseguir mais 50 seguidores, eu vou fazer a pergunta que... A pergunta é boa, hein, meu? Mas eu vou falar quem que eu gosto do time do Corinthians, de fato que tem qualidade, tá? Os caras não acharem que eu sou 100% Você tá perseguindo, tá? Eu gosto do Cássio. Cássio, gigante. Que é monstro. Esse aí não dá nem para cornetar. Gosto do Carlos Miguel também. Eu gosto do Carlos Miguel também. Que esse cara o cara é monstro também. Um baita de um Fagner, você gosta? Eu vou te perguntar. Gosto do Fagner. Gosto do Murilo. Eu gosto do Gil, apesar que para mim acabou o ano, encerra o contrato. Fábio Santos ou Bidu? Eu gosto do Fábio Santos. Muito o Bidu, mais, tô achando o Bidu bom jogador. Só que o Fábio Santos também, no final do ano, chegou tchau. Mas eu gosto do cara. Pelos serviços prestados. O cara honrou a camisa do Coringão, mano. Calma, vamos pensar mais de forma objetiva. Se serve ou não. Você tá falando que ele não é objetivo, então. Mas... Não. Porque o negócio. Não, você tá falando que ele não tem ele não, faz... Você quer que eu fale, então, quem serve pro Corinthians? No momento. Exatamente. Não tem essas tretas em programa, o cara fala uma coisa, o cara pega... Não tem isso aí? Eu vou falar quem que não dá pra... Quem que serve pro Corinthians esse ano. Hoje você assume que você é o diretor de futebol do Corinthians. Mas você tem que fazer a limpa no elenco. Quem fica, quem tchau, obrigado. Supondo que acabou o ano? Isso. Vamos supor que acabou o ano. Eu preciso do time para terminar o ano. Então eu não mandaria embora. Não, agora não dá para mandar embora, eu concordo com você. Eu ficaria, eu vou falar com quem eu ficaria, que é muito mais fácil. Eu ficaria com o Cássio, com o Carlos Miguel e com o Donelli. Certo. Donelli já não fica comigo. Tchau. Não, tudo bem, mas eu ficaria porque são 3 goleiros e tudo bem. Não, põe o outro. Ficaria com o Fagner. Dispensaria o outro lateralzinho português. Tem o Léo Maná. Deixa eu dar uma chance pro Léo Maná. Que Empresta. Melhor. O Fagner eu ficaria. Fagner eu ficaria. Zaga. Ficaria com o Murilo, com o Caetano e com o Lucas Veríssimo. Veríssimo fica até o meio do ano. Murilo, Caetano. Que tem os meninos Lucas aí, Veríssimo. tem outros meninos chegando que eu não sei. Comporia Renato, os meninos. Esses meninos João eu Pedro, não consigo avaliar. Mas o resto que eu não tô falando, tchau. Agora, meio campo. Eu acho que o Murilo também não é inegociável, viu, gente? É que a gente está numa carência. É bom jogador. Né? Até a página 2. No lado esquerdo, tchau para os dois. Bidu, você está falando quem eu ficaria. No meio campo, ficaria com o Moscardo, óbvio, né? Moscardo ficaria. Me ajuda aí. O André Garcia está falando para atender. Michael, tchau. Cantilho, tchau. Rony, tchau. Você está falando Falso Vera, pelo amor de Deus. Vendo pro Renato Augusto. Renato Augusto com contrato de produtividade. Juliano, tchau. Meio campo é o que o Corinthians mais precisa. Matheus Araújo fica. Quem mais? Juan Oliveira. Fica. Tem contrato, tem que comprar. E aí no ataque... Wesley Mosquito fica. Rojas, o Matias Rojas fica. Yuri Alberto. Não, lógico que não. Romero. Mas Felipe tá Augusto. De uma forma muito simples, né? Fica naquela necessidade não fica e faz o quê com o Yuri Alberto? Mosquito vende, mano. Não sei quem veio aqui. Acho que foi o Wesley Mello. Veio aqui e falou que o Yuri Alberto
é o jogador mais valorizado do Brasil. Não sei se segundo o Transfer Market ou algum outro desses aí. Se ele é o mais valorizado, vende o cara, mano. Eu concordo com o Eduardo em parte. Ser comprador. É igual o Santos. Mas se não tem comprador, é porque o cara é ruim. Porque se o cara é bom, tem comprador. O Santos negociou o Ângelo e negociou o outro menino David Washington. E sempre o jogador mais valorizado no Santos sempre foi o Marcos Leonardo. Esse é bom jogador. Eu gosto desse Marcos Leonardo. E aí o Marcos Leonardo ficou frustrado justamente por os outros dois foram vendidos e ele não. E o Marcos Leonardo? O Biro fica? Eu acho que não. Tchau, Biro. Vê esse Marcos Leonardo. Ele faz gol quase todo jogo, mano. Fez outro de esquerda. Ele faz gol quase todo jogo. O nosso centroavante não faz nunca. Os dois criados os nossos atacantes nunca. Caio Jorge. Atacantes. Dificilmente. Marcos Leonardo, Yuri Alberto. Atacante de beirada ainda tem uma colher de chá. O centroavante tem que fazer. Mano. Tem que fazer gol. Um jogo sim, um jogo não. O cara tem que fazer. Tem que guardar, né? Tem que fazer. Não, eu vou até mais longe. E a pressão vai em cima dele agora, tá? Porque os dois do ataque dividiam posição ali, lado a lado. O Adson e o Roger Guedes zarparam. Cara, não, eu tenho uma tese que é a seguinte: tirando o goleiro, o jogador de futebol tem que fazer gol, cara. Eu sou volante, eu sou volante, eu não faço. Bueno, né? Eu sou volante, eu não faço gol. Tem que fazer gol, cara. Não sei se em algum momento tem que fazer gol. O que é que assim, o valor de mercado dele está muito atrelado à capacidade também de fazer gol. Volante que faz gol pra cacete, o cara tem um valor diferenciado. Paulinho é um caso, verdade. Entendeu? Paulinho foi artilheiro do Corinthians na Libertadores, se eu não me engano. Na Libertadores foi Danilo e Sheik com 5 gols. Mas ele foi vice-artilheiro, então alguma coisa assim. Paulinho fez muitos gols. Paulinho fazia muito gol. Paulinho, Elias fazia muito gol. Sim, então, mas aí, pensando. Mas o Elias deu uma brochada que a gente. Essa comemoração, cara, boa. O Elias e o Ronaldo comemorando o gol, cara. Ele tá funcionário do Cruzeiro. Cara, mas, pô, comemorar do jeito que comemoraram, com tanta vontade. Cara, isso é dirigente do Cruzeiro, não tá nem em campo. Você viu o Gabriel Mercado, fez o gol contra o Inter no Beira-Rio lotado, contra o River. Ele saiu andando de tudo. Eu não tô brigando o jogador. O Elias nem jogou no Cruzeiro. Eu não obrigo brigar assim. Eu acho que cada um faz o que quer. E eu não tô falando que ele tá errado. Mas, cara, cada um faz o que quer. Né? Eu nunca ia comemorar. Eu nunca vou comemorar um gol contra o Corinthians. Nunca, em hipótese alguma. Porque eu torço pro Corinthians, cara. Mas você é dirigente do time. Eu não vou comemorar. Postou, né, eu não vou comemorar, cara. Eu não vou e não é nem comemorar por uma questão de respeito. Porque eu não vou comemorar, porque eu torço pro Corinthians, cara. Eu nunca vou comemorar um gol contra o Corinthians, em zero hipótese, zero. Ele pode comemorar, tá tudo certo, mas, cara, eu achei um negócio que... Pô, eu tinha o Elias como um torcedor do Corinthians, cara, que ele deve ser, inclusive. Sim. O cara pegou mal, mano. O Ronaldo, tudo bem. O Ronaldo é outra coisa. Contra o Boca Juniors, ele foi na Bomboneira. O Gustavo Lima fala, Casca, qual é o pior jogo do Corinthians no ano? Pra mim, foi o pior primeiro tempo. Esse jogo contra o São Paulo foi vergonhoso. O Corinthians tomou um baile monstruoso. E aqui o Leandro fala assim, o Yuri Alberto tem só 22 anos. Me fala outro jogador sub-22, eu não conheço essa categoria sub-22, mas beleza. No Brasil, que tem mais gols que ele, tirando o Marcos Leonardo e tirando o Vitor Roque. Quem mais que você quer que tire? Tirando. Eu falo aí, meu, daqui a pouco eu vou puxar uns caras atacante que faz mais gol que o Yuri Alberto. O cara tem 10 gols no ano. O não faz mais gol do que o Yuri Alberto. O Hendrick não, mas o Rony faz. O Rony tem muito mais gols. Mas o Rony mas ele tá sub-22. 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 Qual o critério? Porque ele tem 22 anos. Tô pegando jogadores com menos... Talvez os outros times não tenham jogador sub-22 jogando. Existe esse critério. O John Kennedy do Fluminense já é... Mas ele não é bem o centroavante também, né? Ele se movimenta bastante, né? Então, uma questão é a seguinte. Beleza, aí vamos mandar tudo isso aí de embora. Não. Aí vai ter que contratar um jogador pra caramba, cara. E tem? Esse é o problema. Ou diminuindo, ou mandando esses caras embora, eles ganham muita grana. Tá, mas ele vai conseguir contratar cara bom ganhando menos? Mas cadê o Lázaro na lista de desempenho para achar um Gustavo Gomes de zagueiro? O Romero. Então. O Romero, não é pra você. O Romero, tchau também. Lázaro, fala aí, Lázaro. Na verdade, estamos analisando os nomes que temos disponíveis. Estamos de olho. Cara, é difícil. Quando o Thiago Nunes fala que o Cifute estava sucateado, muita gente questionou. Cara, vamos lembrar, 2 contratações dos últimos... Explica o que é o Cifute, para quem não sabe. É o centro de análise de desempenho lá do Corinthians, que mapeia os atletas que tem na América do Sul ou no próprio Brasil. Deixou de ter efeito há muito tempo. Muito tempo. Os 2 últimos jogadores de fora que a gente contratou
foram Fausto e Rojas, certo? Fausto foi um pedido... De Fortes gringo. Isso, não que estava jogando fora, porque tem o Lucas Veríssimo. Fora o Veríssimo. Digo de gringo que estão aqui estão por aqui. Caras desconhecidos. Vamos colocar o Rafael Ramos também, pode. Boa, Rafael Ramos. Que eu ia falar bons, né? Rafael Ramos também. Nosso fisiculturista. De o Fausto, que foi um pedido do VP. Você fala essas coisas, me deixa. O sonho do cara é ser fisiculturista, mano. Não dá, né, velho? Pô. Cagar, Fausto e Rojas. O Fausto é um pedido do Vitor Pereira e o Rojas foi contratado. Gente, o Twitter foi uma grande força por o Rojas ser contratado. Eu duvido que o Duílio conhecia o Rojas. Duvido que ele tinha visto 2 jogos do Rojas. Talvez ele tenha visto o gol dele na pré-Libertadores no meio da rua. Já falava assim no Rojas antes. Contra o Nublense, né? Foi na Libertadores, eu lembro. É que estava sem público por algum motivo, achei que era pré. Foi um golaço no meio da rua, né? Foi. O Rojas é bom jogador, né? Não, eu gosto, mas assim... eu acho, né? Análise. Depois eu posso queimar minha língua. Esse eu não vou cornetar ainda, porque não tenho base de análise. Às vezes eu falo assim, é incompetência da diretoria contratar alguns jogadores, mas se você pensar assim, o Yuri Alberto é uma oportunidade de mercado, um cara com 21 anos de idade, centroavante, uma posição que todo mundo procura, e é um cara com potencial. E que muita gente queria quando o Corinthians trouxe. Putz, o Yuri Alberto. Né, o Yuri Alberto dá uma baita contratação. Então, o Corinthians brigou. Eu acho que o Corinthians tinha que brigar mesmo pela contratação do Yuri Alberto, em definitiva. Brigou e conseguiu. Não sei se seriam nesses moldes, né? Que o Corinthians deu. O modelo foi péssimo. Só voltou da UCT. Acabou ficando Mantuan, acabou ficando o Robert Renan, o Duqueiroz. Enfim, né? Brendinha, um beijo. Então, aí complicou tudo. Mas eu acho que deveria ter sido feito o esforço, porque eu acho que pode ser um jogador de mercado ainda. Você ainda acha? Acho que ainda pode ser. Você mesmo acabou de falar. Você falou, o Yuri Alberto é um jogador mais valorizado. Inclusive, hoje, eu acho que ele só não sai do time por causa disso. Porque eu nunca vi um centroavante que não faz nada. Não faz nada. O cara não acerta malemar, segura a bola. Qual a reposição que ele tem? É o Felipe Augusto. O Felipe Augusto é melhor do que o Yuri Alberto, mesmo o Yuri Alberto em uma fase? Eu acho os dois. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Eu acho que não é. Eu acho que o Felipe Augusto não tem o potencial que o Yuri Alberto tem. Concordo com você. Eu acho que o Yuri Alberto tem mais potencial do que o Felipe Augusto. O Felipe Augusto talvez fosse o caso de ser emprestado, amadurecer um pouquinho, acho tal, a mesma coisa. Né? E o Yuri Alberto eu acho que tem mais potencial do que o do... E o Fausto Vera também, eu tô criticando bastante o Fausto Vera, para mim foi uma decepção. Você critica mas é aquele negócio, é um jogador jovem que tinha mercado também, alguns clubes da Europa já estavam se movimentando, já estavam observando o Fausto Vera, então o Corinthians foi lá e contratou o Fausto Vera como uma possibilidade de revenda também. Exato. Eu acho que pensou nisso. Será que cara que eu então vi as jogar? Contratações? Não foi isso. Se você pensar, foi a pressão do Portugal. Se você pensar, essas duas contratações não foram contratações ruins, porque eles estavam bem nos clubes. O Yuri Alberto tinha feito um belo campeonato brasileiro pelo Inter, foi para o Zenit, estava metendo gol, e aí aconteceu tudo o que aconteceu devido à pandemia, tal, guerra e tudo mais. Aliás, não foi nem a pandemia, a pandemia. Foi a guerra. Ficou 6 meses lá. Ficou 6 meses lá, e aí era uma boa oportunidade. É diferente, por exemplo, de você pega um jogador como o Luan. O Luan está 2 anos sem jogar. O Luan estava 2 anos sem jogar, não estava jogando absolutamente nada. Era o rei da América em 2017, estava muito distante. E o Corinthians investiu uma bala num jogador que estava 2 anos e meio Nicola, 28 com problema. Se você fosse pesquisar um pouquinho a vida do Luan, a gente tem informantes, a gente sabe, a gente jornalista. Problemas sérios, graves. Fora de campo. Isso. É verdade ou mentira? Todo mundo comenta que ele tinha alguns problemas fora de campo, extra-campo. Isso aí. Como você vai desembolsar e pagar 25 milhões, 26 milhões, não sei quanto fechou o Luan. 28 milhões, segundo o 28 milhões, segundo o Nicola, que é bem informado também, 28 milhões no Luan, que estava 2 anos sem jogar bola. Aí eu questiono, porque aí você não vai ter revenda para esse cara. Esse cara morreu aí. E você tem ganho técnico com ele? Nem ganho técnico você tinha certeza que ia ter. Já tinha seus 27 anos. Exatamente. Eu queria falar de um outro cara,
aleatório, porque chegou um comentário aqui rapidinho. E pediu... Thiago Maia falou, Cascão, o Marcos Leonardo tem 4 gols a mais que o Yuri Alberto pelo Corinthians. 4 gols a mais que o Yuri Alberto é 40% a mais. Quem tem 4 gols o Marcos Leonardo, jogando num time horroroso do Santos, tem 4 gols a mais que o Yuri Alberto. Então é 40% a mais, é muito a mais. Vou reforçar aqui o pedido para você. Só que ele tem o seguinte, o Marcos Leonardo é o cobrador de pênalti praticamente oficial do Santos. Né? Ele foi o cobrador de pênalti oficial do Santos durante um bom tempo. Por que e o Yuri Alberto não é cobrador de pênalti. Porque é ruim, velho. Pedi para você seguir, a gente está com 1.300 pessoas aqui quase na nossa live. Pedi para você seguir o Alambrado Alvinegro, tem o link aqui em cima da descrição das conversas. Clique ali, siga a gente no nosso YouTube do Alambrado Alvinegro. Essa resenha vai estar no Alambrado também. Eu comentei umas 3 semanas atrás, Flamengo e América Mineiro. Você é o cara que você vai saber o que eu vou falar? Já sei que você vai falar. Eu que pedi lá, tá? Mancini. Eu que pedi. Vai falar do Varanda, né? Cara, o Varanda me surpreendeu. Liso, cara. né? Ele não é a mesma posição do Yuri Alberto, ele joga aberto pelo lado esquerdo. Ele joga aberto. Ele é do Wesley. Será que esse cara não é bom, não, mano? O problema dele é aqui, ó. O Rodrigo Varanda sempre foi visto como aqui ou é aqui? Grande aposta. Ou junta as duas coisas? Aí complica. É uma grande aposta das categorias de base do Corinthians, né? Muita gente apostava bastante no Varanda. Fez gol em derby. O Bruno fez Cassiano gol em derby, estreou, né? Ele falou, eu fazer o gol no derby do 2-2, né? Gente que tava fechado com o Bragantino. E aí ele postou coisa lá, fez besteira, os caras cancelaram a contratação. Ele tem potencial. O problema é que ele tem. Eu lembrei aleatoriamente esse cara por causa da mensagem do Bruno. Exatamente. Eu não sei. Realmente, eu também tenho gostado algumas vezes que ele tem entrado na equipe do América Mineiro, o Varanda. É um jogador que eu tenho gostado de ver, cara. Já assistiu esse jogo contra o Flamengo, né? O Barleta fez muito um gol, bem, fez um golaço contra a Ponte Preta, né? No final. O cara meteu a bola na gaveta lá, Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2002. Mas também tem o seguinte, né? Ele foi cruzar ou ele foi realmente meter... Eu vi o estilo ali, eu acho que ele foi chutar, cara. Sinceramente, pela forma como ele pegou, eu vi esse lance. Mas eu fiquei um pouquinho na dúvida, né? Mas é o seguinte, fato é que o Barleta foi pro Ceará, não foi porque ele teve um desempenho ruim no Corinthians, não foi isso. Ficou claro que ele foi para lá porque o Corinthians não tinha grana para pagar, e aí atrasou a parcela, e aí quando viu que ele jogou 2 jogos, não foi bem, aí liberou para o Ceará contratar. Ou seja, outro mau negócio feito pela diretoria, e queimou o menino que talvez tivesse potencial e não conseguiu jogar. E logo depois vendeu o Adson, que é da posição, diminuiu um por ali. Pois é. Golaço do Barleta. Só para explicar, tem gente que perguntando aqui, ó, que nós somos do Alambrado Alvinegro, nós fazemos a nossa transmissão do nosso programa dentro aqui do Meu Timão. Então, a live. Isso. Então, você já segue o Meu Timão, a gente pede para que você siga também a gente do Alambrado Alvinegro aqui em cima na descrição. É só você clicar que você passa a seguir a gente também no Alambrado Alvinegro. Lá a gente tem nosso arquivo com todas as entrevistas, acho que passamos 60 entrevistas. Vários cortes, né? Não, estamos quase chegando a 60, tem os cortes, todos os cortes das entrevistas estão lá no Alambrado, no nosso canal do Alambrado, e todas as entrevistas brutas, que são quase 60, Chicão, Dinei, Paulo Sérgio, Alex, tem o Augusto Melo, candidato, Marcelinho Carioca, tem o Oscar Schmidt do basquete, Vaguinho, tem o Basílio, que foi o primeiro, nossa primeira, Zé Maria, que Fabinho, veio aqui. Fabinho, Zé Maria veio no dia que o Fernando Lázaro foi mandado embora. Tupanzinho, Marcelo de Jean, Zé Elias, Bernardão. Vários craques. Fora os craques do jornalismo também que vieram aqui, Jorge Nicola, José Eduardo Savoia, quem mais veio aqui dos jornalistas? O Carlos Bela, Cereto, o Marco Salazar. Belo, o Salazar, muita gente. Então, Savoia. Veja aí no nosso canal, youtube.com/Alambrado Alvinegro. Birubiru, o Elvis lembrando aqui, Birubiru. Birubiru. É mais fácil clicar no link que está na descrição. Isso, só o link na descrição. Você vai seguir na live. E no memória, acho que dá segue na live, segue na live e dá para puxar ainda a memória do Mica aí, dá para puxar, né? Também tem o canal, tem a playlist. Tem, por exemplo, tem o Márcio e o Birubiru juntos. Sendo entrevistados juntos lá no Corinthians. Os 2 meias que fizeram parte do título de 88. Os 2 volantes, né? A gente pedindo aqui o Vampeta e tal. Tem muita gente para colar na Alambrado. O Vamp deu uma mascarada, falou que só faz podcast e receber grana. Porra, Vamp, você vai vir aqui um dia aí, a gente vai fazer um esquema aí. E 3 superchats estamos devendo aqui. Eduardo Soares, com esquinho, Felipe Augusto, lembra o Jô, mas o Jô com 2 pés direito.
Quem? Falta para ele mais malandragem. O Felipe Augusto. Um abraço para você, fisicamente, talvez lembre mesmo. Falta mais malandragem para usar o corpo. Isso, vai pôr. O Edilson Oliveira, um abraço para você. Edilson contribui aqui com R$2. Siga a gente na Alambrado Alvinegro lá também, hein? Se tiver o Yuri e o zagueiro, ele não ganha nenhuma. É isso mesmo, o Edilson. O Yuri Alberto, mano a mano, com qualquer zagueiro, ele não ganha de ninguém. Até aquele Fabrício Bruno do Flamengo, ruim pra caramba. Bom jogador, ganha, mano. Bom jogador. Você só tá dando moral porque ele é teu xará. Não joga nada. Cintura dura pra caramba. E o Andreus Garcia, a mensagem pra você agora. Ó. Grande Gabriel, fala pro Cascão me atender. Pô, atendo. O Andrew Garcia. O Andrew é parceiro. Garcia, vou falar com ele aqui, André. Fica tranquilo. Eu tô muito corneteiro, Gabriel. Nada. Teve um que perguntou aí sobre o Janderson, né? O Janderson e o Davos, se ainda o Corinthians tem algum direito sobre esses jogadores. O Janderson, acho que na época ele saiu para o Ceará, já com o Corinthians mantendo percentual, mas já não tinha mais. Mas ele continua no Ceará e tá pagado, né? No Ceará, foi para fora, né? O Davos foi pro Cruzeiro, né? E depois foi pro Pafos do Chile. O Rigo mandou convide o Zenon. O Zenon já participou com a gente. E Casão, conversei com o Casagrande, ele vai vir aqui. E aliás, o Vladimir. O Zenon deu uma. Dá para você encontrar esse corte de vídeo aí. O Zenon falando mal de um técnico de 82, hein? Putz, grila. Arrebentou, verdade. Ele arrebentou. Vale corte. Ele arrebentou o técnico em 82. Arrebentou o Tele Santana. Arrebentou o Tele Santana. Nossa Senhora. Deu no meio do Tele. Ele falou um monte. Vocês acham que o Corinthians agora, pensando na Sul-Americana, primeiro, se o Corinthians se classifica, e segundo, vocês acham que o Corinthians deve priorizar a Copa Sul-Americana? Deve olhar e falar assim, quer saber, a gente não vai cair mesmo, e a Copa Sul-Americana é o nosso grande campeonato no ano. Eu acho isso, já falei isso daí, eu concordo com você, que a prioridade é não cair, ok. Só que o Corinthians, se jogar com um time, enfim, formado por meninos, e muitos deles que têm qualidade aí, eu acho que dificilmente o Corinthians cai, porque tem times piores. Então, a possibilidade de ganhar a Copa Sul-Americana é uma possibilidade real. O Corinthians está nas quartas de final, então são mais... Sul-Americana é uma final só. Exato. Então são mais 5 jogos. Se passar, pega América ou Fortaleza. Então, se passar, pega América Mineiro, que é o último lugar do Campeonato Brasileiro, ou Fortaleza, que deve passar o Fortaleza, que é um time de muito mais qualidade. Os dois vão decidir em casa, né? Tanto a América quanto o Fortaleza. Mas, cara, eu acho que o Corinthians tem capacidade para ganhar esse título, então eu apostaria sim as fichas. Do outro lado tem Botafogo. Você já imaginou? Defesa, o seguinte cenário, porque desse lado... E o Micheletti está mãe de nada. Vocês viram o que ele falou no dia do Corinthians São Paulo? Vai ser 2-0 para o São Paulo, porque o São Paulo vai lembrar a final de 98. O Lucas está chegando como Raiz. Só que ele falou isso um dia antes. O que todo mundo falou um dia depois, ele falou um dia antes. Tá aí, eu coloquei inclusive nas minhas redes sociais, eu podia até passar para cá. Tomara também. Que agora seja um palpite. Agora você já imaginou, então, eu ia virar um pouco essa situação. Quem sabe os deuses, os anjos da bola me escutem também. Deuses de futebol. O negócio é o seguinte, já imaginou o Corinthians perder essa semifinal para o São Paulo? Sim. Perdeu a semifinal para o São Paulo. Aí o São Paulo vai lá e perde para o Flamengo na final da Copa do Brasil, que é totalmente normal. Que é o que vai acontecer, inclusive. Aí o Corinthians avança na Sul-Americana e pega o São Paulo na final da Sul-Americana. Em Montevidéu. E ganha do São Paulo. E tirando o Palmeiras, que foi campeão paulista e campeão da Recopa. Sim. Corinthians e Palmeiras, os únicos times paulistas campeões de alguma coisa. Mas com apito amigo ou sem apito amigo? Não, pode acontecer. Não pode acontecer isso? Pode. E aí não seria... Imagina como terminar... Se o Corinthians fizer um gol de mão, vão reclamar. E outra coisa, o Corinthians está com uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro? Tá, realmente está com uma campanha ruim. O Corinthians tem quantos pontos? 24. 24 é um jogo a menos. Vai 27. Vai 27 se ganhar do Grêmio. Fica um ponto. O Grêmio, deixa eu te falar. falar. Tem que fazer mais 20 deixa pontos. Deixa eu te falar. Esse time do Grêmio, vamos ser franco com a gente. Vamos ser franco. O time do Grêmio não é nada demais, cara. Só a imprensa gaúcha que acha que o Grêmio, eles estão acima do bem e do mal. Porque até o locutor falou, como pode o Grêmio tomar gol de um dos piores times do campeonato? Porque teve o cara da Rádio Gaúcha, narrador da Rádio Gaúcha, falou isso daí no jogo contra o Santos. Né, que até o Ademir Quintino postou comemorando o gol, tirou a camisa e tal. Falou isso daí, quer dizer, uma arrogância sem tamanho, né? Sem tamanho do cara. Porque primeiro vem falar do mal do Santos, pô.
sabe? Um dos piores times do campeonato. Calma aí, que o Grêmio veio da Série B. O teu Grêmio veio da Série B recentemente. E tomou pau do Flamengo na semifinal. E só não tomou pau maior no segundo jogo porque o Flamengo estava num alvoroço desgraçado. Porque senão ia tomar uma goleada no Maracanã. Tomou de 2-0 lá no Sul e não foi mais porque o Gabigol perdeu o pênalti, porque aconteceu um monte de coisa, porque era para ter sido 3-4 para o Flamengo lá. E aí o Grêmio é muito, muito cheio de ondinha. Eu acho que o Corinthians ganha do Grêmio e a diferença para o São Paulo fica de 1 ponto. O Ciro Persa, que contribui com R$5, ele falou uma coisa que ele corrigiu a gente aqui, que a gente ficou na dúvida. O Yuri não é centroavante, não joga de costas. No Inter, ele era segundo atacante, o centroavante era o Galhardo. Que tá no Fortaleza? O Thiago Galhardo. Lucha tem que acertar o esquema de jogo para ele. Que fez Pode gol ser. Contra o Inter. Talvez eu esteja sendo injusto, mas para mim sempre foi vendido ele como centroavante, como camisa 9. Sei lá. E o Andrew Garcia, que pediu para ler aqui, no sub-20 do Timão, tem um meia ponta direita rápido e habilidoso que vai fazer muito sucesso. Dribla e vai para cima. Quem manda o nome dele, Andros. É o Pedrinho ou é o Kaique? O Kaique é ponta esquerda. Tem o Pedrinho, que é meia direita. Será que é o Pedrinho? Mais um Pedrinho? É o Pedrinho 04, né? Esse. Pedrinho 04. Tem o Pedro 06, que foi o que subiu, né? Atacante. Ô, Andrew, manda aqui que manda aí, é que eu fiz essa pergunta da Sul-Americana, obviamente que todo mundo diz que vai ganhar, né? O Michelis deu a opinião dele. Um negócio aqui para te falar. Informações, vamos lá. Não. Baseado com estatística. Não, sequência. O Corinthians pega o Estudiantes agora. Até o Fluminense é um desespero. Pega o Goiás. É um desespero. Pega o Goiás que estava jogando agora, você viu quanto foi? Tava perdendo para o Atlético Paranaense. Fez um gol aí. Aí tem o derby. Aí é um desespero. Até o Fluminense é um desespero. Fortaleza, Botafogo, São Paulo, casa, fora. Flamengo em casa e Fluminense fora. É um desespero. Só depois é uma baba que o América Mineiro em casa. Eu acho que hoje está mais administrável essa questão do elenco. Empatou 1-1, né? De você conseguir disputar as duas. Foi no final do jogo já o empate. Eu queria que tivesse permanecido. Léo Agostinho joga em todas na direita. Ele é do Sub-17 e já está no Sub-20. Será que é ele? É o Léo Agostinho. O Léo Agostinho foi o que recentemente... É o Bidon? O Bidon não é lateral? Mas o Bidon é volante, né? Volante. É que o Danilo tá usando ele pelos lados, né? O Danilo usa o Bidon. Eu acho que esse Léo Tem o Juninho também. Então, o Rigo Roque tá falando do Juninho aqui também. Pode ser. Se conseguir administrar, se tivesse permanecido na Copa do Brasil, seria mais difícil, porque seriam 3, né? Mas, infelizmente, tendo saído da Copa do Brasil, acho que dá para administrar. Melhorou. Então, mas, por exemplo, agora, de todos esses jogos aí que você leu, sim, até o jogo do Fluminense, é só pancada, cara. Qual é o jogo mais importante para o Corinthians? Vamos lá. O derby. Mãe de Ná, vamos ver aí. Acho que o jogo mais importante é contra o Goiás em casa. Se o Corinthians não ganha do Goiás, e é onde o Corinthians... Não, essa é a obrigação. E aí é onde o Corinthians vai poupar. Porque aí ele tá no sanduíche dos dois jogos Estudiantes. Se dá uma zica perde pro Goiás. E perde pro Goiás em casa, meu irmão. Aí é crise. Não, aí eu quero ver. Aí, vai lá depois. Depois do Goiás, quem vem? Goiás, Estudiantes. Depois. Fora, aí vem a bucha. Derby no domingo. Palmeiras em casa. Aí Fortaleza fora. Ó a bucha. Botafogo em casa. São Paulo fora. Aí. Flamengo em casa. Fluminense fora. Entendeu? Então o jogo mais. Não tem jogo fácil, gente. Tem contra o Goiás em casa. Tem. Então, e aí vai meter reserva, porque na cabeça dos caras é para ganhar a Sul-Americana. Não, eu acho que não mas vai os meter reservas reserva. tem que ganhar do Goiás. Você acha? Lógico. Olha aqui, falaram aqui em live comigo. Não pode, Vitinho falou. Contra o Coritiba em casa sem o Renato Augusto. Se não conseguir ganhar o Coritiba sem o Renato Augusto, vai ganhar de quem? Desespero que foi. Se não tem o Renato Augusto ali para dar os passes, meu amigo. Lembra que um dos nossos parceiros aqui falou: me fala um atacante sub-22 que tem mais gol. Acharam? Aí o Rua 11 falou que Cascão, me fala um atacante acima de 40 anos que tem mais gol que o Wagner Love. É verdade, não tem. Até porque acho que o Love é o único acima de 40 anos, né? Não tem ninguém acima de 40. E o Darmas, que contribui com R$2, fala: jogadores de timão não driblam, só toca para trás. Cara, ó. Não, o Wesley dribla. E o Moscardo também. O Moscardo o Michael também. O Michael também. É que o Michael justamente o Michael é muito criticado porque ele faz o trabalho que o Fausto Vera não faz. Também, ele pega a bola. Repara o Michael jogando. É vertical. Ele recebe a bola de costas, ele gira e faz o passo para frente. Obviamente que às vezes você erra.
E ele tá errando muito, porque tá sem confiança. Mas ele tenta o passe mais difícil. Por isso que ele é criticado. Renato Augusto, dribla. Já o Fausto Vera não é criticado porque ele pega a bola e toca pro zagueiro. Só que agora a Fiel abriu o olho, né? Finalmente. Coisa que eu já tinha visto há muito tempo. Eliminado, né? Há muito tempo eu já tinha visto isso. E o Maicon é queimado porque ele tenta o passe difícil e tá sem confiança. Talvez com a qualidade dele ameaçada por uma série de questões que a gente não sabe o que tá acontecendo. Será que se colocar então um Oscar do futebol do Maicon cresce? Eu acho, cara. Com o Gabriel ele jogou bem, que era um bom marcador. Mas a tua dica de meio de campo é Moscardo, Juan e Renato. Juan por causa do... Mas eu acho o Maicon... Segundo, né? Eu acho o Maicon mais jogador que o Juan. Eu também acho. De tudo que eu vi dos dois. Mas hoje o Juan tá entregando... Entregar é um termo que é muito usado hoje. Né? Entregar e performar. Tá performando melhor do que o Maicon. Mas o Maicon é mais jogador que o Juan. Botar o Maicon na direita, você mata o Maicon. E pelo que eu tô vendo, cara, vocês devem ter percebido. O Luxemburgo fez um teste tático num jogo. Ele não... Duvido que ele tenha feito aquilo em treino. Contra o Coritiba, ter testado, colocar Maicon e Moscardo lado a lado, Maicon pelo lado direito, Renato e Juan. Cara, aquilo foi teste. Juan na ponta esquerda não existe, não tem profundidade, você não consegue drible. Não dá. E aí ele botou aqui, e o ataque quem que era? Adson e Yuri Alberto? Adson e Yuri, mas o Adson na direita, Juan em ponta esquerda e Yuri Alberto. Sim. Cara, assim, era um jogo muito afunilado, sempre pro meio, você não conseguia criar nada. E o Eduardo Soares também contribui com 2 reais, fala, professor, não dá. O que acha do Renato Gaúcho no Corinthians? Falar a verdade, se fosse para contratar alguém, era o Mano Menezes, que está desempregado aí. Eu acho que o Renato Gaúcho teve a chance de ser contratado pelo Corinthians, né, em 21. Aliás, fez aquele fuazinho com a filha dele. A história do Renato Gaúcho isso é verdade, cara. É curiosa, porque o Renato Gaúcho teve em vários momentos para vir acertar com algum time paulista. Isso já no tempo de jogador, teve aquela história da camisa do São Paulo, tal. E ele nunca fechou, nunca veio trabalhar no futebol de São Paulo, né? E uma vez, tem uma história bem curiosa, que quem me contou foi o Alberto Dualib. O Alberto Dualib era diretor de futebol do Corinthians em 1986, e o Renato Gaúcho estava no Grêmio, o Grêmio precisava vender o Renato Gaúcho, fazer dinheiro, estava sem dinheiro, já tinha vendido o De Leon, tinha vendido antes para o Corinthians, e o Corinthians estava querendo o Renato Gaúcho. E o Renato Gaúcho ficou hospedado aqui num hotel, aqui na região da Paulista. Estou tentando lembrar qual é o nome do hotel. Mas, enfim, era um hotel... qual que é aquele hotel tradicional que tem aí atrás? Na Santa Cruz, Maxud. Estava no Maxud. O Dualib tinha uma dívida de gratidão com alguém da TV Manchete na ocasião. E ele falou assim, eu vou dar um furo de reportagem para vocês, que eu vou anunciar amanhã o Renato Gaúcho. Naquela época não tinha celular, em 1986, eu vou anunciar o Renato Gaúcho, a gente hospedou o Renato Gaúcho aqui, e a gente vai apresentar o Renato Gaúcho aqui no Maxud como novo reforço do Corinthians. Beleza. Isso aconteceu. O Alberto Dualib falou, me contou a história. Não estou mentindo, não é porque o Alberto Dualib morreu, eu estou falando, juro pelo... Eu acredito em você mais que no Dualib, por São Jorge. Nem que ele ressuscitar. Aí ele falou assim, bom, vamos contratar o Renato Gaúcho, vamos anunciar o Renato Gaúcho e tal. O que aconteceu? O dirigente do Flamengo soube, disse que ligou para o Renato Gaúcho, não tinha como falar, não tinha celular, ligou quis ligar no quarto e se identificou como alguém da família, assim o Renato Gaúcho era obrigado a atender. Negócio urgente. E aí esse amigo, que era o nome dele, como era? Tinha um apelido, rapaz, estou tentando lembrar. Essa história foi contada, inclusive, na Record, por esse cara. Esse amigo ligou e falando assim, olha, Renato, negócio é o seguinte, o Flamengo quer você aqui. O Flamengo cobre a proposta do Corinthians. Você vem morar no Rio de Janeiro. Não sei o que lá, para você sai agora do hotel e vem aqui para o Rio. Avisa ninguém. Não avisa ninguém. O Renato Gaúcho sumiu do hotel, deixou a conta para o Corinthians pagar. Isso daí é contado, já foi contado em matéria. Ele fez anos depois com o São Paulo também. Ele foi embora, mas com o São Paulo ele não chegou a ser hospedado no hotel. E aí ele deixou o Corinthians a ver navios, cara. Isso daí em 1986. Então era para ele ter ido para o Corinthians? Eu acho que o nome do amigo dele, Catatal. Que era um cara lá do... Não é jogador. Era um cara lá do Rio de Janeiro que tinha ligação, na época, com o Márcio Braga, que era o dirigente do Flamengo, que foi depois lá... Depois foi presidente. Então é o seguinte, o Renato deu balão no Corinthians como jogador e como técnico. Em 86 isso daí, e depois como técnico. Depois dessa história
que faz a gente fica pensando na história. Imagina o Renato no quarto, toca o telefone, ele saindo do hotel, pegando um táxi. Pensei que era mulher. Pegando um táxi ali na porta do hotel, indo para o aeroporto, ninguém viu o Renato Gaúcho embora. Foi engraçado essa história, porque depois o Dualib contou. Falou, pô, ninguém viu o Renato Gaúcho. Como ninguém viu o Renato Gaúcho saindo do hotel e tal? E todo mundo ficou estranho. Aí eu quero, com essa história, Cascão, Gabriel e grande Rogério Micheletti, pedir para que você siga a gente no Alambrado Alvinegro. Aqui em cima, a gente está terminando a nossa live, quase 1h30 de live aqui. Agora 1.250 pessoas. Tem mais um superchat aqui, ó. Calma, gente. 22 pontos em 57 possíveis. 11 jogos em casa. Duílio devia aproveitar o jogo de amanhã e já falar com o Eduardo Domingues. Técnico do Estudiantes, que era do Colón, que tem uma fama danada aí, né? O Eduardo Soares, pô, fechou, não dá. O que acham do Renato Gaúcho? A gente acabou de responder aqui. Então é o seguinte, siga a gente no Alambrado Alvinegro. Não batemos 1.600. Não batemos os 12 mil e nem os 11.600 para você fazer a pergunta. Então, na próxima live, a gente está aqui agora com 11.560. Se mais 40 se inscreverem em 1 minuto, eu vou fazer uma pergunta escatológica para o analista. Pô, gente. Pepa do Cruzeiro ou Pesolano? Tá no Vaiado. A pergunta é boa, viu? A pergunta é boa pro Cascão, mas não vai dar tempo aqui. Chegou já 1h30. Não vou fazer, não. Promessa é promessa. Aquela lá, não, a pergunta que eu ia fazer pro analista que ele comentou antes da live, um assunto tosco. Deixa para. E eu falei assim: posso te perguntar isso no ar? Ele pode. Não, mas deixa então para nossa pós. Descascando. Para amanhã, pro pós-jogo. Amanhã. Até a gente bater. Quando a gente bater 11.600, então, para amanhã a história, vocês vão ter que se inscrever lá no... Se inscrever no canal e que bata 11.600. A pergunta é boa, viu, cara? Só passando a nossa agenda, amanhã, aqui no Alambrado Alvinegro, amanhã, no nosso canal do Alambrado Alvinegro, tem o pós-jogo do Corinthians Estudiantes. Estarei lá. Eu estarei no estádio, inclusive. Vou fazer a cobertura no estádio e vou fazer o pós-jogo do estádio. E quinta-feira, Luizão, até segunda ordem, né, o Sapo? Ajuda nós aí. Luizão, hein? Dá uma moral para nós. Vamos aqui, Luizão vai sentar nesse espaço aqui onde eu tô. Grande Luizão, artilheiro histórico do Coringão, vai estar aqui com a gente. Não precisa colocar a ordem, tá? Fala os 5 melhores 9 que você viu do Corinthians. Que você viu jogar. Que eu vi jogar. Ronaldo Fenômeno. Para mim, que eu vi jogar no... Mas você está falando de história ou que eu vi jogar no Corinthians? Não, que você viu jogar no Corinthians. Desempenho no Corinthians, que eu vi jogar. Luizão... Não, Viola é o primeiro. Luizão é o segundo. Ronaldo Guerreiro é o terceiro. Ronaldo Fenômeno o quarto. E Liedson o quinto. Pronto, falei. Não sei se eu esqueci alguém, me desculpa. A minha... Falei de bate-pronto. Assim. Tem uma que você não falou que eu vou colocar. Tô pensando em quem eu vou tirar. Ele não jogou com a 9, mas eu achava que ele jogava D9, né? Carlitos Teves. Foi o primeiro. Não, mas eu falei o 9-9. E os caras querem ver a pergunta que tá crescendo aqui. Porque o Jô é 9 e não jogou com a 9. Os caras querem saber qual é a pergunta. Amanhã. Se bater 11.600, eu perguntar. O Jô é 9, mas não jogou com 9, né? O Jô foi 7, né? Vai dar 11.600. Foi 9 também, senão eu lembraria do Jô. Mas vamos pensar um 9 dá 11.600. Independentemente do número. Não, então é o seguinte, se é o 9-9, para mim, eu mantenho o Viola primeiro, porque o Vi é uma lembrança afetiva, memória afetiva monstro. Viola, Luizão, Jô. Aí, Jô. Viola, Luizão, Jô. Aí eu tiro o Liedson, né? Aí é o Guerreiro e Ronaldo. Ronaldo, para mim, jogou muito mais. Eu sou mais velho do que vocês, eu tenho que colocar o Casagrande. Você tem que colocar o Casagrande. Tá subindo aqui, agora que a gente faz? A gente segura para pergunta, faltam 30 aqui. Aí, vamos. Bom, faltam 30. Não dá. Não, pelo amor de Deus. Não dá. Então é o seguinte, rapaziada, muito obrigado a você que segue a gente aqui na Alambrado Alvinegro. Tamo junto, é nóis. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Cascão. Obrigado, Miquel. Não, pelo amor de Deus. Aí tá desesperado. Pelo amor de Deus. Vambora. Tchau. Até amanhã na nossa live. Valeu, um abraço. Beijo. Valeu.